the flap with the flare. But the kisses in the leading mass. For the flap with the flare. Ready sad to see my ananas. Pessoal, mais um episódio de Puro e Flow. Hoje nós estamos ali na casa do Supreme. Você vai falar um pouco sobre 5 de julho. Yeah. Dia de Independência, hein? Yeah. Obrigado por receber ali na casa, espaço suave. Caso nos mesmos lugar para festa, casamento, batizados, pode ter o sobrinho. E ter espaço suave para ter. Uma pergunta assim. Conta a verdadeira história de Cabo Verde, aquela que ilha primeiro a ser libertado. Primeiro a ser libertado. Bom, porque antes de começar mesmo, mas não foi no que tu fala de independência, tu fala que bem antes de nós. Então não te agradeço mesmo por nos estar ali. Tu fala sobre aquele assunto, como se que lutava mesmo, nunca está ali. Tu falava, então não tenho que agradecer para aqueles que bem antes de nós. Uma independência é um dádiva, você. E nunca te lembra quanto que morre, é milhares que morrem, você. Nós às vezes morre alguém de nossa família, não te imagina mal que está chocando, agora nunca te lembra de que os milhares que morrem, outro que corpo desaparece, que está na chão ainda, enterrado, que corpo desfazer mesmo, man. Teve que desfazer, como ninguém que chega nesse para um enterro adequado. Então me sempre de lembrar de cada um deles, e não te agradeço para não estar ali, antes de não chegar mesmo naquela questão lá, de qual que foi primeiro ilha que essa pergunta é libertar. Para morrer realmente, vou ter que história a maneira que esta conta, essa versão. Então uma coisa que me sempre me falei, uma história, ele é uma fábula que não te concorda com ele. O que significa? É história, a maneira que vou contar, que esse flow, que vou acredita ou que eu acredita. É depende do conhecimento e pessoas que estão à volta dele que te dão informação. Então vou ter um conjunto de coisas, mesmo na história que eu vejo, ainda fala de show. Por exemplo, uma das ilhas menos falado dele na Cabo Verde é São Nicolau. Mas São Nicolau é de que as ilhas que têm mais peso dentro da estrutura básica de agricultura cabo-verdiana. Nem nunca te imagina, eu vou fazer São Nicolau. Põe São Nicolau na Barlavento, ele é equivalente a Santa Luzia, ou equivalente a Brava na nós ali na Sotavento, por exemplo. Mesma coisa, vou te esquecer, vou ter tamanho de Brava, vou te entender peso que Brava tem dentro da estrutura mesmo da agricultura cabo-verdiana. Eu mesmo te penso que tem a ver com o tamanho ou com o que está popular hoje, que as ilhas que é mais falado, mas não, você entende? Então, para bem saber exatamente, para falar qual que foi primeiro, é depende do contexto de quem que se falou. Então, nunca te acredita que as opiniões de qual que foi primeiro. Mas vou ter São Vicente, por exemplo, que não está a falar um pouco dele, que é Ribeira Bote, que essa foi a primeira zona libertária. Ele é a primeira zona libertária, mas vou ter também revoluções e rebeliões dentro do Cabo Verde, para dezenas. Então, às vezes é difícil, porque tu conseguir situar se uma rebelião teve sucesso ou não. Se uma rebelião parado, que a rebelião teve sucesso, é fazer, tem um impacto. Então, meio que aquele de opinião de falar qual que foi primeiro, qual que foi segundo, qual que foi terceiro. Bom, é na medida de aceitação. Coisa que não sabe certo, que não te concorda, é que cada um daqueles movimentos ali foi crucial na bate em polga companheiro. Cada um é importante, acima de tudo foi membros de um corpo. Bom, não te movimenta como um corpo coletivo. Então, cada movimentação torna um está doendo tudo, vitória de um é vitória de tudo. Então, é naquela perspectiva lá mesmo que não tem que escrever aquela história, a partir daquele ponto lá, Ribeira Bote teve esse ponto crucial. Ainda tem muitos de outros que nunca falado eu. Lembra, tem partes de história que nunca contado ainda, que nunca tem saber. Por isso, o mais importante mesmo é que aquele que foi primeiro é conhecer cada um e saber o impacto que cada um teve naquele lugar mesmo e maneira que traz aquele impacto para o coletivo. Para mais você pensa, mas que se ligar, é tudo interligado. Para cima botou já na Ribeira, na Rua Manel, que essa foi a coisa, homem faca, mulher machado. Mesmo coisa está falando na Ribeira Bote, você entende? Homens com pedra, você entende? Com molotov, cocktail, eles resistem contra colonos, contra abuso, injúrias de coloniais. E aquela mesma causa que você no faci, badius, fora, ali na praia, Rua Manel, é aquele mesmo que você também na Ribeira Bote, porque é por isso que a gente fala, não tem que, sempre tem que ter aquele título de sampa de urucu badiu ali, que não tem de divisão para não entender na onde que não tem um inimigo em comum, que é que nós. É que a sampa de urucu que é inimigo, nem badiu que é inimigo, mas sim tem um inimigo que não tem que lembrar, que no momento impediu a nós de ser libertados. Então mesmo
Nossa estrutura é coletiva. Ninguém nunca querer falar que é o primeiro país africano que liberta. Para Marrocos, por exemplo, nem foi Ghana, nem por aí foi, tem outros que nunca foi colonizado. Então, qual que é o primeiro? E tem outro que nunca aceita, que foi reinos pequenotes, que submete nunca. Então, depende de bom conhecimento. Mas a mim nunca querer falar primeiro, segundo, terceiro. De nós não liberta. E no dia de hoje, temos dado tio de Cabral e alguns homens que lutam para liberdade. Mas um dia difícil e falar, né? Bom, tem um conhecimento de alguns mulheres que lutam. Mano, mulher é aquela questão, não está a falar muito pouco. Minta garbata sempre te pergunta. Mas mesmo aquela pergunta que tem umas respostas, é que tem uma resposta assim profunda para ter um impacto, para ter números de mulheres que estão na liderança. Como lembra, tem muitos que não está a falar sempre, que não está a falar de Paula Fortes, não está a pedir de que esse grande espírito, não sei aquele que está a falar sempre, Titina Silá, que aquele figura. Titina Silá é de Guiné? Yeah. Então, tem Titina que essa fala dele. Tem um impacto na Cabo Verde? Exatamente, ele é que essa figura central mesmo. Bom, é aquela questão de luta armada naquele tempo, tudo coisa foi feito com um objetivo. O Brothers estava muito avançado na perspectiva de marketing, brother. Aí, às vezes, eles tinham uma visão incrível, longe de nosso tempo, mano. Cabral usa a mulher na luta armada, mano. Eu uso a mulher para combater cima homem. Então, pega na arma. Dá tiro, eu treino na. Cima homem, igual. Então, eu gosto de ter líderes cabo-verdianos que estão bem educados naquela questão de igualdade de género. O brothers pratica aquilo no terreno, brother. Eles praticam no terreno. Nossa luta armada foi um ato cultural. E aquele ato cultural, às vezes não pensa cultura só naquela estrutura de música, gastronomia, mas não. Não onde que homem com mulher, cima que esta convive na casa, eles convivem na mato, eu. E que as mulheres... No país da África, que você em guerra, tipo, tinha alguém que estava em guerra, mas para morrer, estou obrigado. No caso mesmo de rapazinhos de 10, 8 anos, que estão arma, para a guerra. Você se nos casos, um dia que Gabriel luta com, tipo, eles obrigados para vontade para... Tem que os negros europeus, tem que os filhos de colonos, que Gabriel está cachorros de lancha. Os outros usando. E essa narrativa que também falou a Milcar com o PIGC. Eu não sei tudo que se conversa, mas é só contra Cabral. Esse papel contra o Lumumba, esse papel contra todo líder africano que está conversa. Essa tem aquela propaganda que esta fala. Então, essa bem falou uma obrigação, violação, tem tudo aquilo que essa fala. Agora sempre ainda perguntas onde prova, onde estrutura que tem. Mas obrigado, não, que obrigado na luta é nossa própria necessidade. Repara, o que o português fazia foi mais que suficiente, muito mais suficiente para causa rebelião, para causa necessidade. É que à toa, aquela injúria, aquela fome, que esquece tudo que as fomes que houve, dezenas de fomes. Outra fala fome 47 é aquele mais publicitário. Houve dezenas de fomes na Cabo Verde, secas durante muito tempo. Houve violação, brutalização durante séculos de portugueses. Que tem necessidade de ninguém ser obrigado a luta, sabendo uma outra passa, todo tipo de injúria e afronta. E eu sei, mesmo o espírito africano, ele é que de vinga, nem de bem toma aquele que é de boa. Só que ele também ocupa aquele, bloqueia de sua liberdade e tem que luta para sair de canto, para libertar. Então, aquela estrutura acima de Black Panthers nos Estados Unidos, que está falando, não assume a entidade de Black Panthers no nome, aquela organização, Black Panther Party, aquele partido nos Estados Unidos, para me acusar. Não está assim. Pantera é um animal que também escubou. Repara, não gosto de pantera que ataca alguém. Ele que também te atacou. Nem leão que te atacou. Na natureza, animal que te atacou. Ele te atacou, é que nem ataca, ele te defende. Um pouco você tem um verde. Exatamente. É aquela coisa que se fala, mas tibarão, não, tibarão se confundiu, e está fazendo aquilo. É que é normal para numa espécie de subir uma para atacar. Então, nós que temos vários espaços, não temos mal ataque. Então, os europeus, assim que esta faz. A hora que não bem reage em defesa, esta chamada terrorista, esta chamada organizações terroristas, esta chamada de radical, mas a bolsa responde em função de sua própria fronte. Cada de nós que está afrontar por reagir. Então, é aquele ponto lá mesmo de perceber, que eles foi obrigado a falar, 500 anos de escravatura, nunca saber cozer, porque pensa que alguém tem que bem ainda obrigou a luta para o liberta. Não, se o que fica naqueles que tem doutrinado politicamente, para o fica na partido A ou partido B, toma para... Não, aquele nunca está entende mesmo, enquanto que cai na história, para entender realmente o que passa. Por isso ninguém
nem o pai, nem o tio, nem ninguém me educou naquelas questões ali, para morrer. Realmente é complicado. Que não deixa ninguém manipular e condicionar a história. História é acontece, mano. Investiga realmente o que é bem, bota a conclusão. Quando é para alguém ler ou alguém falar, não. Pergunta todo tipo de alguém. Botei um testemunho, mas se Dr. John Henry Clark fala, essa história é um bússola. Ele é um bússola que te ajudou a orientar no tempo. Então é bússola que te ajudou, é que as pessoas mesmo, é bússola que te orientou, mano. E ele ontem pergunta, qual que seria a maior forma de comemorar 5 de julho? Tá bom, não pode. A minha taxa, a minha melhor forma de comemorar 5 de julho é aquele que comemora 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 1 mês bem. Vamos... Exatamente, coisa que é minuto sem segundo, coisa que é hora sem minuto, coisa que é hora sem segundo, tudo coisa ligado, brother. Então, que tem nexo, não bem celebra fim, se não celebra início, uma coisa é processo, brother. Você entende mais? Nós tudo não se celebra aniversários, mas não te esquece o processo, man. Muito bem, 1 ano, 10 anos, 15 anos de casamento, processo, não deve celebrar aquele processo e tudo hora e tudo dia. Você entende? Mas eu entendo a questão. Bom, então gosto que isso tipo, você arranca para uma corrida, que mete ele. Mete ele. Por exemplo, no começo ali, mete ele. Logo que no começo ali, tem que celebrar, ou que não chega ali no fim, que não chega aquele meta para não celebrar. A mim próprio ainda foi, a mim contra aquele coisa de corre para lá celebra. A minha parte mais importante é que, ok, eu não corre, eu não chega ninguém que quebra pé, ninguém que arrebenta joelho, nós tudo no direito, não convive. É necessário no convivimento. Cá para morrer bobo ganha ou para morrer no corta meta, brother. É por isso que se falou naquela estrutura ali mesmo de que é lógica de processo. A minha quebra está vivo. O que é que Norberto falou? Cada um de nós é um cabra. Como é que foi cada um de nós é um cabra? Não, quer dizer, é que você que quer falar boa esse é que aquele cabral físico em si, você que está a explicar boa é não tem que entender qual que é a nossa missão encarnando o cabral. Você entende? Cabral cozé, cabral corpo, cabral espírito, pensamento, aquele expediente, aquela tática, aquela coisa que tem na mesa que nós irmãos de Dread Crioulos falou, tudo coisa que você faz alguém se inspira na boa. Aquele papelinho que tem na mesa. É aquele mesmo que brother se falou, me entende, tudo coisa que você faz alguém se inspira na boa. Aquele alguém é que também fica nunca ora assim, mas você te inspira na boa. Por isso que o brother falou, não, mas nós é que acabamos. Ninguém que também ser ora assim, mas você acrescenta a partir de inspiração de boa, então põe mais um. E aquele que é aquela estrutura mesmo de que nos está falando dele, você percebe que é para não entender mesmo, para não celebra Cabral, é que só celebra Cabral, que você esquece, celebra tudo para nós, é uma equipa, brother. Não tem mania celebra stars, Cabral é superstar. Mas lembra, num time, ti carregador de equipamento, ti aquele que tapa a bola, tudo que ele é crucial, brother. Imagina alguém que tapa a bola, a maneira que tapa a bola, que está na botou ele dentro do campo, te estimula, ti aquele jogador. Às vezes, ele sabe botar aquela bola. O jogador que tem que cansa, que corre para ele, nem pede aquela bola. Tudo que ele também influencia na performance daquele alguém. Mas só que ele é que é superstar, ele é que está contado. Ou que está celebrado, ele porque ele nunca está tomando nele, nem toma taça até carreira. Então é só que esse que está dentro de campo. Nunca que a tua equipa à volta. Então, alguém está pior de Cabral, tem pessoas que estão pior de Cabral, alguém. Mas melhor que se pior de Cabral, se pior uma equipa. Para uma hora para, Cabral deita não onde. Ele deita, ele tem que deitar com proteção. Ele tem que deitar com guardas. Ele tem que deitar alguém lançou. Você entende? Então, tudo que é comida, quem quer comida? Quem que cozinha essa comida? Se as crianças estão matando ele com comida, brother. O melhor lugar de matar é na panela. Então, tudo que ele equipa, mantém Cabral vivo. Para não te focar só naqueles que mata Cabral. Mas nunca te foca naqueles que jura manter ele vivo. Então, nunca tem aquela perspectiva de entender o que é equipa, a importância de equipa. Então, não tem bem tudo que é Messi e Ronaldo. Mas nunca te entende, onde que é alguém junto com a Paula, coisas diferentes. A história muda completamente. Mas nunca se disposto a hoje. Então, a minha que ele fala de combatentes de liberdade de pátria. Um pouco de família Cabral é um coletivo. Se perguntam, é quem ainda foi combatentes de liberdade de pátria? Se aquela hora que pergunta, mulheres se silenciar o teu, mulheres se calar o teu. Mas Amílcar Cabral mesmo,
Por sair fora de politiquice, por entender o que é falava de mulher. É tão ridículo que não viste a América Cabral te mandava e maridos e essa mesma história, mas David na Bíblia. Imagina, de um brado ele fala, boa David de Bíblia que manda, quem deu um brado assim, fala, boa David na Bíblia que manda marido para a frente de batalha, só para poder morrer, que bem tem filho com ele, que toma mulher, mas torna maior rei de Israel que não está canta tudo com. Agora, você está falando assim. Ele falou, não, mano, foi eu cuidar dessa história agora de David que eu apanha, eu troco David para Cabral. Demasiado. É aquela coisa que não se falou. Esse tem que calúnia líder, brother. Esse tem que calúnia líder para se poder desviar de foco. Agora, a canto fala de duas coisas de Cabral, você sabia que sabe. É que não está, fala. A bobo sabe, canto vez que soube coisa que Cabral te falava em função de mulher. Atenção que te chamava camaradas, maneira que se fala com mulheres, maneira que se te aborda mulheres. Maneira que você entende a posição de mulher na luta armada, você entende, mas Amílcar Cabral está mais avançado que qualquer um de nós está na 2023 em relação a essas questões de gênero, direitos de mulher, posição de mulher muito mais avançada, mas ninguém que se pensa e reflete naquela, está mais preparado para a calúnia Cabral, que bem entende aquilo que falou, mas que é possível na década de, imagina, é naquele tempo que não se fala dele, nós Forças Armadas, que tempo que começa a incorporar mulher a sério nas Forças Armadas? Últimos tempos ali. E aquele último ali teve uma mulher a participar na serviço militar. Não retrocede, brother. Não retrocede naquela estrutura. Você entende? Não retrocede. Então imagina que é possível, desde aquele tempo para goste, não tem que tornar bem luta para a posição de mulher. Job VBG, Job que as questões de abuso, brutalização contra mulheres, feminicídio que se fala dele gosta. Job taxa de feminicídio naquele tempo que gosta. O problema é que nós nunca queremos tocar naquelas coisas ali, para nunca mostra nossa degradação, nosso subdesenvolvimento. Não tem números que demonstram desenvolvimento. Não, mas naquele tempo era diferente, Supremo. Não, o homem tinha raiva, o homem tinha faca, o homem tinha nabade, o homem tinha tudo coisa que pode fazer a mesma coisa. No tempos era diferente, exatamente, aquele é que é ponto. Mas a ideia era aquele mesmo. Para uma raiva de um homem, é raiva de um homem. Para uma que boa com todo o desenvolvimento, com toda a sensibilidade, campanha de sensibilização e organizações que você tem hoje, você está mata as mulheres ali a nível acelerado. Para uma se essas que tinham informação, mas essas tinham raiva, para uma que se contém essas raiva. Boa com informação que te contém raiva, mano. Você entende? Eu estou falando tipo campanha, campanha de onde que surge. Como tipo se outro país vem mostrando coisas de VBG, realidade que eu vi de realidade de outro país. É aquela questão lá. O próprio nossa sota mulher é que a realidade de nós, o próprio aquele coisa de nós que brutaliza a mulher é essa realidade da Europa. Por isso que às vezes também tenta calmar, mas aquele é uma fachada para mim. Essas que se conseguem resolver aquele problema lá na Europa, é esse que se consegue resolver esse problema lá na Europa, brother. E Jorge, tem um amigo português? Amigo, não quer falar de irmandade, amizade é coisa social. Amizade conforme costa, social até pronto e acaba. Irmandade para vir, você. Então, amigo, ninguém tem amigo. Entende, bravo, você mesmo tem está lá. Você entende? E tem irmandade, algum português? Tem sim. Se quer coxa? Não. Onde outra fala de Portugal, eu usa tanto tempo, eu não sei mesmo, é claro, eu vou colher, Jorge. Não, tem que dar, aquele que se foi, é para falar, vou canto moro, dá vou coxar, vou coxinga, vou coxintil. Para falar, vou ter algum irmão moro. Tem certeza que frango não, mas que tem. Mas nunca estou com tipo conheço. Cata, você para morrer, é aquele que estão ali. A boa tem Iaco não estou para ver, mas Iaco de, eu lembro Iaco então ele italiano. E um próprio espelho, um vídeo de pôr de fé que não estava a carreira. Exatamente, então eu não tinha na ponto. Iaco sabe o que me fala, o que me pensa. Mas Iaco já sabe a diferença entre realmente a opressão que se fala dele, como quem fala coisa que Roma fazia, Iaco que pode fazer mentira, é também na história toda, mas que ele é verdade. Mas você tem que entender que eles estão ali, mita citou o processo de história versus mita ele botou como um ser humano, entende? Para morrer. Se hoje Iaco te oprime nosso povo, não foi Iaco, calma ali, gosto de não bem em direta oposição. Mas se ele que se fosse aquela, você percebe que ele que é questão, Cabral fala, nós luta é que contra Portugal ou portugueses, nós luta contra imperialismo e aquela brutalização de governos e ideias, você entende? Então a minha tem aquela questão, se Iaco que se esteja como um imperialista,
Então, mim tem que agir com ele como um ser humano, você entende? E aquele que é a diferença que foi quando eu assim, tem irmão, eu falo, não, tudo isso sabe, ninguém está sucundi. Mesmo, como é que eu cozinho de sucundi, para mim, vou ter sucundi é o que você não cozinha legal. Tem pessoas na minha praia, uma senhora perguntou um dia, e Jorge, um homem bom que gosta de gente branco? Eu falei, ele é de Canadá, eu falei, Dona, quanto vez que a gente subir com o bolsa na caixa escara? Eu falei, não, por acaso, eu falei, boa sim que gosta de boa. E depois que tem que gostar de boa, é um ato natural, boa o meu apoio, não, mas bora para, me sim que gosta de branco, como quem está ajudando com bolsa plástico, para subir com bolsa, aquele... Eu falei, sim, me agora, eu falei, exato, acabo confundindo, me conta história, me conta realidade de povo, que ele tem nada a ver, para até que as pessoas que estão falando, mas que estão falando, mim, que estão gostam de que os outros, aí eu pergunto às pessoas, mostram a moda que esta gosta, essa que tem essa fica assim, bota changa mim, ele bota mais com europeus que esse. Bota changa mim, ele bota mais naturalmente com um europeu que esse. Bom, melhor que bem num europeu, não também direto, não também mais confrontar ele como um inimigo, não também mais confrontar ele como um ser humano real. Agora, no minuto que começa a tradição boca, a ignorância não está checando. Igual que aquele que tem fica com a rapaz, tem que ficar a rir, coisas que está pondo baixo, você entende? Que as comédias que está pondo baixo, tipo que as coisas que logo se um europeu ganha, está checa ele. Você entende? Se uma quando mais somos sente que está com nós brother lá na Mindelo, lá, então o rapaz começa a não coisa num parte tipo de coisas de badiu. Então está quase 4 horas da tarde, vira na rapaz, e rapaz, sim, é 4 horas, claro, mas tem aquele chá que estará ali só um cinto, mas todo dia amanhã só aquele que não está. Rapaz, chega e fala, não, Jorge, que ele é que tem piada. Eu falo, não, é que tem piada, ninguém que acredita nele. Só quem toca naquele que estão ali para nós entender, mas que as coisas ali é que tem piada, não. Para mais coisas que não estou a contar, não estou a falar sobre pessoas. Com esta história um coisa, com este badiu realmente ele coisa, com este som sente realmente o povo ele coisa que está fazendo. Sabe, mas aquele chá que está a tomar na som sente de tarde, é um chá que também é um processo histórico. Como tem ingleses que esteve lá, sem manhã, naquele porto lá, então ingleses têm aquele hábito de dizer tea time, hora de tomar chá. Então aquele chá que está a tomar na som sente, é um processo de história, você entende, memória? É um processo histórico. Badiu, macriado. Não, Badiu é que é macriado, não. Badiu, historicamente, é construir quilombos. Vadius. É construir quilombos, exatamente. Vadius, pensei de rebelião, pensei de brutalização, e teve que rebelde. Então, Badiu, macriado. Não. Bobo crê condiciona Badiu para ficar de maneira que Bobo crê, para poder dominar. E ele recusa aquela, que é só na Cabo Verde. Ele recusa no Brasil, com o Zumbi. Ele recusa nos Estados Unidos. Você entende? Com Malcolm Couture, ele recusa na Haiti, com Bookman, ele recusa na onde que vai, acha Badiu. Badiu é que a nacionalidade, Badiu é espírito. Então, é aquele que é questão, por isso que um português que realmente entende, e sabe, da ponta, se conta mentira? Não. Se se conta mentira, então o que você está acusando dele? Verdade está doer, mas é pecado, brother. A não tem que jogar que não se peca contra o companheiro. Claro que não se fala a verdade. Então, às vezes, alguém está falando uma coisa de mim que está doendo. Mas a gente tem que parar para pensar se peca ou se conta a verdade. Para mais você está doendo, tem que pensar naquele coisa para me falar, checa a cabeça, mano. Agora, pode reagir de falsidade. Para parar. Mas a gente tem que entender aquele processo. Por isso que eu falo português, você entende. Tem outro que está seguindo, mano. Tem outro que está seguindo, que está mandando post de Portugal, mano. O que é as coisas que o português está fazendo? Está chamando se próprios irmãos de bacanas, que é ignorante, mas é que essa para pedir tudo português. Essa pode que ele pergunta na língua portuguesa, descrição. Descrição, já. Tem uma música de Lucky Dube que está falando. E nem tudo preto é bom irmão, nem tudo branco é bom inimigo. Aquele é que ponto. Há dias hoje eu fiz um post de um português que da fala, pediu para que tem nada, pela presidência da chega nessas terras, entende? E acusa da tio polêmica, da tio que comenta e fala na rede social. Na minha opinião, muito todo aquela, e visto que esse dia o aeroporto está cheio, sold out, jovens não só para fugir para Portugal. E nós tio nunca só está hoje que ele é uma prejudicar no futuro. Famoso. Aí a população fica mais jovem, a nós jovens que têm força de luta, tem que ser. Na minha opinião, muito estou aquela 2 dias não tem chintil na pele ou mais. Não tem chintil ou não pode chintil, mas imagina, jovem tem que ser igual.
Eu gosto de nem se não querer plano de 10 anos, o jovem tem fome, ó. De toda maneira, tem fome de sonhos, ó. Ele tem esse sonho que quer realizar, ó. Não que para ele. Um pássaro, uma cria boa, brother, que pode ir para ele mais, ó. É só para abrir a gaiola, até bem. Vamos se vou preparar um jardim, cultura no jardim. É aquele que não falou. Bom, não pode fazer tudo plano, mas lembra que está para trás, ó. Coisa que tem rapaz, está sei. Coisa que tem brother, está sei, família, está sei. É coisa que sempre, hoje ontem põe um post que de um irmão que está na Brasília, bem com 5 anos, é foi uma cabo-verdiana, tem estado bem no Brasil desde 1800, ó. 1800 e poucos. Aquele post tem um monte de visualização que espanta com aquele coisa ali, ó. Então, você imagina uma cabo-verdiana nos Estados Unidos, já é dura. Mas você lembra, a imigração é um processo humano natural que tem. A boa planeta Terra, brother. Nós é um planeta de imigrantes, mano. Que só humanos, não. Animal. Todo animal que tem processo de imigração constante. Vida é imigração. Você entende? Vida é uma imigração tremenda, mano. O que é aquela coisa que se acabar, que está virado? Aquela emoção de vida. O planeta depende de deslocação de seres humanos na cada segundo, tem milhões e bilhões de espécies que têm que movimentar. E aquele que tem vida natureza. Você entende? A hora que tibarão movimenta, é corrente que se movimenta. A hora que pássaro bem, é ar que se movimenta. Tudo que é um danço, um simbiose, assim, que tem de movimentação. Então não tem tendência de imaginar só imigração. A migração de ser humano, não te esquece, mas aquele chota que está ali, ao que tempo fria, é que está ali mais. Borboleta que está fora, aquele imperial, se não me engano, que está chumal. Aquele borboleta tem pingo-pingo. Parece um imperial que está chumal. Você sabia ele? É boa de uma árvore, entende? De uma árvore, de um ramo, de uma folha, é para Brasil. E vai ficar lá no tempo que me migra, depois você me torna bem, uma hora que é bem incrível, que te torna bem, é bem cinta. Naquele mesmo pé de árvore, naquele mesmo ramo, naquela mesma folha que é boa dele. Explica. Natureza. É aquilo que não está falando natureza. Então, imigração, movimentação de corpos ali, é mesmo um processo natural e necessário. Você faz aquele processo de metamorfose, que surge tudo que Sim, então, imigração é aquele mesmo coisa ali, aquele metamorfose ali, rapaz, é aquele sonho de sair dentro daquele cacum. O borboleta ele é um lagarto, Zé. Então, bom, se livrar se sente na guia, tomar um lagarto dentro daquele caixa, Zé. Nem que está ligado, é feio. Claro, é feio que está ligado. E tem que vai que também com coisa aquele que não faz chapa verde. Que não masa, chapa verde. Então, aquele aí também como borboleta. Mas bora para. É sonho que tinha desde puto quando estava lá fora. Então ficar arriba pé da árvore. Então já russo com cascarona no nariz. Então já e John de Turiaca também com ser motona. Então já aquele outro também com ser uma carona. Aquele outro também com uma roupa. Então já tudo aquilo é sonhos, você entende? Quem ainda passa, quem está para sonho de alguém, mano? Não é morte, mano. Você entende? Então é por isso que ele falou, ok, não pode fazer tudo aquele plano, não tenta, não falou, ok, este projeto, pode bem prejudicar, mas lembra que Cabo Verde sempre foi uma nação de imigrantes, sempre. Porque tu consegue, se quer fazer qualquer planeamento, você tem que entender, você tem que começar com aquela equação lá, a nós é uma nação de imigrantes, mano. É que eu sinto que eu vejo uns fora, mas tu que não sei na Cabo Verde. Por isso que ele falou, repara, esta contoma na formação de ali, é um conjunto de imigrantes que vem ali, mesmo antes de portugueses, mesmo antes de escravos. Sempre ele é uma nação de imigrantes, E na deslocação, nas descobertas de africanos próprios, antes de europeu, não no movimento de ali para vikings, de Noruega, que eles vinham ali, imigrantes, Asiáticos, chineses, já vinham ali, imigrantes. Depois, os africanos já vinham ali, do continente, imigrantes, você entende? Tipo, nós convidamos, não sei, tio. Para a Europa. Tio jovens, você está sei. Exato. Você está fica mais jovem, não você fica mais beijo. E jovens de África, Guiné e Senegal, que você está bem. Você está, tipo, essa dificuldade de forma na entre. Sim. Para morrer. Ou se hoje você entra, tio que vai dar na Europa, para morrer, essa seria uma população sabia que os meus alguém para trabalho. E nós, o Tati, nós para o nosso governo, está facilita a entrada de
Guinense e senegalense? Para Ou também esse mão de obra ali também para trabalho? Mas para facilitar a entrada, eu tenho que ter uma conversa global dentro de África sobre aquilo que estão ali. Nos Estados Unidos, nunca tem aquele problema lá. Nos Estados Unidos, tem 50 países que funciona aberto. Na Europa é a mesma coisa. A Cabo Verde, Guiné, tudo aquele bloco, aquele CDAO? E aquele que se falou. Não tem que quebrar CDAO próprio. Não tem que quebrar aquela barreira de Ocidente, Oriente dentro da África. Não tem que quebrar aquela barreira de países. Bom, lembra-me todo o país que tem dentro da África é território colonial português. Ou que o Cabo Verde é colónia portuguesa. Ou que o Angola, colónia de Portugal. Ou que o Ghana é colónia de Inglaterra. Para mais esse argumento, o Senegal, que quebrar essa falar aquele dia lá, tudo o que se passa no Senegal é consequência de dono, que é quem? França. Tudo o que se passa na Cabo Verde é consequência de coisa, colonos, dono, Portugal. Porque eu consigo separar aquele coisa ali. Então, é que nem tem a ver com o governo de Cabo Verde, para mim tem a ver mais com aquela estrutura central, onde é real União Africana na África. A União Africana na África é financiada por europeus. E esse que te financia. É chinês que construi aquele sede de União Africana. Então, esse próprio e membros da União Africana descobrem mas está microfone, coisa secreto instalado dentro de paredes de lugar. Então, esse banóia para mim, vou conseguir não se espera, man. Quem que, você entende? É aquela coisa, mas vou pôr com o meio, que ele é o quarto, mas essa não é controlar. E essa maneira que está bizarro, já controlou a movimentação. Tudo, o body louca, tudo que tem chave. Que eu penso nessa liberdade, se não se pensa, mas tem que ter aquele controle. Então é aquele que estão ali para Cabo Verde, 10 irmãos do continente, entra, não tem que ter uma conversa central que começa lá antes de não falar mesmo de CDAO, qualquer organização, dependendo de localização no continente. Nós temos que ter uma conversa global, que é fronteiras abertas, brother. Olha, vai ter uns independentes mesmo? Que ele é no papel, você que lá não faz que é independente. Bo dentro da cidade, é independente. Bota movimento, bo 10 que vem de casa para ali, canto regra que tinha que seguir, mais de 10, no mínimo, por exemplo. Um país independente, depois tipo Rússia, é que fazer coisa mesmo que por o teu. Que ele quer mais continua que ser para mais ele aguenta a Rússia realmente é independente, porque tem que ir para a briga. Você tem que ir para a briga para um boi que é independente. Se quer é mais forte, você tem que ir briga, mano. É aquilo que eu estou falando, liderança é que manda em alguém, é que sanha em alguém, é que mostra ou é mais forte. Liderança inspira. Então, se ele tem que ir bem briga com a Ucrânia em si, ele une ser liberdade, mas a liberdade é a ausência de tudo que as coisas lá. De conflito, de guerra, aquele mesmo que é liberdade. Que a liberdade é efetiva. Então nunca tem líder, então. Não é que sentir, pois moco é... Exatamente. Arma, é guerra. É aquele que se falou, para morrer com Zé, não te vive baixo de uma estrutura eurocêntrica de vida. Nós, tudo maneira que não te pensa em modelo traçado para a Europa. E aquele que informa, se crê o português e aquele que foi meu amigo, é o que me falou, ele é o único que se disputa. Coisa que sempre fala, não, Jorge, é que é verdade. E para me falar, Jolie, Benfica ganha campeão, teve mais alguém que grita que travadores. E tchau. Ainda travador é mesmo logotipo, é mesmo Benfica de Cabo Verde. Mas um Cabo Verdeano está na Benfica, mais que está na travador e tchau. Mais que tiburão azul próprio, mais que seleção. Está perto, está comendo, sentindo, tem guiça, está leva guerra. Cada vez que perde um sono para uma travador que tinha mais de 10 ou 15 anos ganhar a campeonato. 20 anos. 20 para lá. Sim, mas cada desgo que perde um sono para uma ganhar. Isso que faria com ele. Isso que preocupa. O que ele é interessante. Que tem interessante é que o campeonato principal que é aquele que se acontece lá em Portugal. Agora pergunta, aquele coisa que ainda pergunta assim, já cunha, brora, qualquer um para falar assim, já. A boa sotaque normal para mim grita para que Roma marca gol, ou que Inter marca gol, para que o Iaco não gosta de estar a vários boas jogo. Eu sei que já está. Para me falar, se igualdade é aquela maneira ali que nós pensa, a gente deixou saber, mas é igual. Por isso, me consegue deixar para ele como um ser humano, é natural. Agora, que as coisas ali não mexem papel agora, sim. Você entende o que você falou? Para morrer, por exemplo, já que tem um business na Cabo Verde que chama coisa Roma, que tem nome de abogó. Que dia que voltou a abrir um business lá em Portugal que chama Safendi? Isso foi troço mesmo. Exatamente, ó. Safendi. Mas boa de ser chique, ó. É de ser chique que ia vir business, ó. Tu alguém trabalha para uma coisa Roma.
Mas bom, nunca vou também. Bom, que para bem só será para essa Fênix, é Portugal. Entende? Agora tem um mundo que Safene, qual é o nome Safene? Bom, ele deve ser só guerra naquele colo, que não é, ele só. Mas nem ninguém sabe. Então, muito associa que as coisas, por isso que a gente falou. Aquelas coisas que existem, é facto. Eu não tenho que pensar para não. Existe, não tem que falar, mas ninguém quer falar, não quer pôr só para lá, quer dizer, para não continuar a perder, para esses continuam a ganhar. Pô, a mim que tem problema com o Iaco abrir um business ali para pôr o nome em Roma, para o nome em Itália, aquele que for, bebendo de pizza. Vamos repara. No baile na Itália, eu gosto de uma pergunta, tudo italiano, quem que tem o nome de um prato calverdiano? Mas bem, tudo calverdiano pergunta, quem que conhece pizza? Boa que comer pizza, porque você come só massa com coisa não. Na subconsciente de boa, você te acumula, assimila e continua, te perpetua que lógica de supremacia branca, que é coisa. De ser é normal buconche. Mas de boa, calo que buconche. A boa própria, que fará contigo nem esse, por perguntas. Por isso que é importante, senão não tem que falar de que as coisas ali. Para que é que quer para falar? É que para esquecer, que é para aquela conversa ali dominante e contínua. Não, amor, que tem que perguntar, que as coisas ali é para esquecer. Não. Se não esquece, você diz que tu notícia, te repite. E te continua, te perpétua. E nós, economicamente, nunca tu conseguimos superar aquela questão ali. Para mim, repara, vou para a América, eu tenho que aprender a falar que língua? Inglês. Para mim, que num mercado que vem obrigado a falar a língua calverdiana. Mesmo aqui as vantagens, nós está tudo preparado. No sinal de carro que também para a trava, mas que está a falar, stop. Exato, isso que tem que esforçar, não é nada, brother. Não é nada, a coisa se tudo nessas línguas, então é aquilo que você que se falou. Ou como é que o baby, o que olha o baby, aquele copo que está por gelo na fundo, é que você faz beer. Ele que tem que traduzir nada, brother. Para uma boa mesmo, só para pensar língua, é whisky. É Scotch, whisky. É whisky de Escócia, brother. Agora nada de ser que está esforçado. Então, é por isso que a escrepa não continua a perpetuar aquela coisa, é para quem incomoda. Agora, mim pode continuar a ter incomodado todo dia. Mas fala, não. Não creio que criou um melhor mundo para nossos filhos. Bom, boa ele, todo rapazinho que tem que esforçar para a sua letra, para escrever redação, a vaca. É muito importante para aprender a escrever na português. Agora você pergunta, quando que nós sabemos esforça um rapazinho lá em Portugal para escrever redação a vaca, ou a vaca própria, não língua, de fronte agora com para nem calverdiano que se sabe escrever sem língua, que for em português, podemos esforçar para fazer. Eu conto um fim de semana de uma que foi, mas na língua calverdiana. Vou dizer, terror toma nesse corpo e começa a sua, e desmaia própria. Você entende, para mim, um desconforto tremendo, a hora que eu tenho que sair de fora, usar desconforto, de conforto, para entrar no desconforto de aquele outro. Para nosso conforto é ser desconforto, e de ser é de nós, e vice-versa. Só que não tem que pintar aquele papel, é aquele que eu pergunto, se nós é livre de cozer. Para mim, o papel de independência, Constituição de República é de onde? A Constituição de República é de Portugal. Mas não entendo que lógica. Alguém fez uma pergunta, mas nem que você te lembra, é quem é? Não toma independência. Sim. Mas língua oficial, português. Nós íamos, sim. Português. Sim, agora sim. Moco. Bom, não te viste truz? Português. Português. Não te viste calça português. Nossa maneira é português. Cali não é que sabe comer como em condições. Muita panha fufu suave. Muita panha suave ou não? Ah, bom, você é bom na panela? Então, a nhonho se te evolui. Agora, você canta na tudo calverdiano que também para responder que ele é bom. Logo, quem pergunta como você está falando? Você é doido. Uns tempos está na África do Sul, uma formação lá com africanos, então, tem um pouco grande lá que está com isso. Aqui em todo o país lá, normalmente, a gente está na mesa, temos que comer, temos e fufu lá que está farmácia, ok? Se bem com prato fufu, que bem com o dia, eu sei de cabeça comigo. Capitalista. Se bem com o bumbum, eu estou lá, bom, come on, man. Tídio. Eu estou para aí, momom, você entende? Momom. Mas que tem no dia próprio, essa faz questão de momom. capitalista. Exato. Exato. Então, é que luta de independência, para uma boa que crepa não volta para a África. E que ele é que a estupidez, que ele é um ato simbólico, científico, espiritual. Como é europeu, tudo que você te isula. E te isula, bocujar.
é que te conduz aquela eletricidade que é necessário de botar. A comida ela é uma energia elétrica. A comida está claro e tem propriedades elétricas. Nós é seres que te conduzem a eletricidade. Comida é que só para comer para o intestino, para não ter fome. O corpo te descodificou, é assim um quadro que tem na casa, você entende, que te dispara, o corpo é assim, mano. O veias, tem nervos, tudo que é corrente, é fios elétricos. Da conduz energia eletromagnética. Por isso que não está para em choque, para não ser condutor também. Agora, essa categoria nunca expressa na boa extremo, na boa identidade, para nunca boca chega a pontinho. Agora, para, comer, nunca boca pôr na comida, nunca se só repara. Nunca. O teu cozinha na panela é raro, que essa panela, que esse material que não se cozinha com ele, mata propriedades de comida. Ele isolou cada vez mais longe, por isso que não tem doenças que não tem, por isso que tem mortes que não tem. Não só comer errado, não só comer comida que está mexe nele geneticamente, não tem um conjunto, por isso que não foi liberdade, nem que só naquele campo que você pensa ali de independência, partido, Estado, nação, Constituição, panela, brother. Panela, boa que é livre, mano. O boa comer coisa que o supermercado forneceu, não coisa que o bobo meste. E bom, nunca sabe nem coisa que não deve alimentar dele. Um de liberdade, um de independência, você entende? Bom, o gosto ali, o deve comer. Bom, que é africano, comer comum. É que para morrer, é que tem cujer, é que inventa cujer, é que sabe comer para o africano, já fazer a pirâmide, chama Bachart, quando o Galileu nasce, a pirâmide toca seu. Mas que é possível, não tem toda tecnologia de fazer transplante de órgão, mas nunca inventa cujer, você que é aquele coisa que em fevereiro um dia se armado em eurocêntrico, e bem, não, aquele outro em fevereiro. Nós tudo se de falta, minha boa, hora que nunca sabe fazer que as práticas africanas ali, nós barraca, não tem que corrigir. Agora, como bem dá aquele desenvolvimento. Eu falei assim, eu falei, não, mano, falou Billy, não explicou. A boca só boa como mulher. Ele ligou que todo homem volta para a África. Sim, toca como mulher com o cujer. Exatamente. Corre com o dinheiro no corpo. Tem, não é? Toca com o dinheiro. Não, em cima que se for, bobo com dinheiro, bobo comida, é bom mulher, bro. Entende? Tem que comer, não, o único que comida está tocando. Ele é dentro, mano. Ele é dentro, eu. Mas, rapaz, boca do gel sim. Boca só estango, farto, boca só gel aquele parte que, eu, não te troca ali, boca existe mais, mano. Aquele comunhão que está tendo com o bo, para entender aquela espiritualidade daquele coisa. Por isso que é importante, hoje em dia, não nunca dizer quem que está fazendo comida. Eu. Alguém que está fazendo comida, por exemplo, uma mulher está fazendo comida versus uma comida que tu põe no restaurante. Vou pensar só comer igual? Não, mas de uma mulher tem aquele toque de amor, muito mais sábio. Que a sua sabe, que é o catoja, que é coisa com o catoja, com o ódio, brother. Aquela energia que está bem na ele, man. Vamos. E cortou uma coisa ali, pô, para mãe, lembra-me, eu gosto de tal sabor, não tem que mistura aquilo para aquele gosto, brother, que ele nunca entende aquela linguagem, lá. Quando não nunca digo, é uma magia que faz, e mexeu com dentro. Essas feiticeiras, mano. Mas vou entender feiticeira de mariar. Mas é feiticeira, boa mulher se esperta. Olha o que você falou, mulher se esperta, e tu consegue movimentar, mas o que crê? Dia que queria fazer nada, que o boi está cancelando, não comia. Ele seguir comida que está dando, que está sério, que está cancelando a cabeça, o pulmão. E onde é mais? Sopa de cachupa com. Dia que me assim para usta, esse aqui comida para tudo tempero, tem afrodisíaco nele. Dia que esse mês, tem que ver nada, você põe ele na panela, para ele que se tudo coisa. Mas não está cozinha to, mulher está cozinha para uma cima ensinar, cima igual que eu conheço essa técnica ali de feitiçaria, mano. Você tem que dizer, então é aquele parte ali que você falou, estou como mulher com cujer também. Para mim, você está, porque ele vai ter uma evolução. E se eu estou com mulher com cujer, eu estou meio primitivo, eu. Para mim, eu tenho que tocar ali, mano. Cudério, coisas é cudério. Não fala de Pili, cujer. pili, eu não. Previnha. Então? Na fala de comida, que nós também olhamos um pouco que em português se chama cachupa, mas me dissesse. Cachupa me dissesse. Mas estou aqui não sei, mas cachupa mesmo, mistura de resto de ali, panha lá. Mas mesmo se cachupa é uma coisa dura aqui em França, nunca te discute cachupa. Porque cachupa realmente é comida de escravo. E é normal que, ó, que português bem briga, nem sei que dizer da foco, fica com cachupa. Ninguém sem brigar com cachupa, não. Para mim, coisa que em papel ele gosta de papel, coisa muito mais elevada que cachupa.
Mas com flaca chupa cozer, resto eu. Quem que tá comendo o resto? Mas não te conta, bom, se for que chupa resto, alguém tipo, ele que entende. Não, que chupa bem de que lá. É de restos que escravo. Por entender, mano, me resto lá, bom. É mais daquilo que me tropa também que pincha. Sim, pincha cozer. Então, aquela história de aquela coisa. Como para que tem aquele desperdício, nós é um monte de homem, tropa que tem condições, país que tem condições, então não te economiza que está bem daquela. Aquela que é cachupa, eu. Cachupa é aquela, você que é mancheira. O europeu que está comendo mancheira. O rico que está comendo mancheira, está fazendo comida fresco, tudo raro. Que está morto, aquele que me falou. Se você conhece, é aquela coisa que me falou, você tem que entender pessoas que já evoluem economicamente e rico. Rico é nesses hábitos, eu. Se o caso alguém com comida na geleira, aquele que é rico. Aquele é que é rico, sem quem ter aquele outro dia, aquele que é rico. Aquele já sube economicamente na vida, mas rico é hábitos, eu. Você tem que falar, mas rico, ele está fazendo comida fresco, conta justa. É um restaurante, ele está todo amanhã, Joaninha, hoje é aquele outro, pam, já está. E cada comida um chope com o barrigão enchido, é cozinha, se não sou essa vez no restaurante. Esse que está fazendo, por isso que me fala, alguém está falando, é rico, eu falo, não, calma, já melhora na vida, é que é rico não. Tu costuma comer caviar? Caviar? Não. Comida rica, não. Vou comer caviar, não, nem salmão que eu sou que essa fala. A minha comida mais sábia, quem come na gira, é um arroz pintado, quem come em flor, por exemplo. Fala um dia, ali na Bela Vista, com o brother, meu que chama Code, é morre, arroz pintado com feijão. Já está. Vamos perguntar aqui desse lado de móvel seca. Vou bem com móvel seco, então. Fogo tinha cemitério branco e preto, então, e um outro cemitério branco e preto, ou rico e pobre. É que é só na fogo. Fogo já falou ele. Bobate, não é só na fogo que tinha? Não, ali tem, dentro do cemitério, está conseguindo localizar qualquer cova de pobre. Aquele que me falou, fogo já para a estrela, quer dizer, você estrilhando fogo à toa. Não. É tinha na tudo ilha, é que é só na fogo, não. É que é só na fogo, bacantinha na turcou. Fogo hoje fica com ele. Pe mostra que ele que para fogo dele para pôr um ponto de turismo lá e pronto com consequência. Sorte que tem é que é nas States. A boca ele ser nas States, já estrilhar aquele colo. Você nas States, porque só blacks, o governo para estrilhar aquele colo, que ele conseguiu se mostra como atração turística ou ponto de conversa, porque ele é que coisa para não mesmo falar, é coisa para não falar mal. Ou não está falando na escola, depois não também mostrar, mas é coisa para mostrar assim que é uma coisa exótico. Para uma realidade de aquele que estão ali que está falou, de liberdade, porque tem liberdade no cemitério, mano. Já vai de volta, que independência, mano. Que independência, você hoje tem. Bobo hoje aquele mês está lá tudo alinhado, bobo gosta de estar lá na vaza, botou quem que tinha. Botou já? E para que você está hoje? Vaza, você também fica cemitério de rico, seu filho fica cemitério de pobre. Exatamente. Você está na vaza, você está vendido. Então? Você vai vender bastante. Quem que está conseguindo fazer que as mármore com o granito, bogo yang assim, é caro, é caro, mano. Aquele cena lá para no cemitério, se alguém fruta, ele está fazendo nas caras, está por tipo. É aquele coisa, está fazendo uma, chega a casa, botar, não, mas é aquele coisa, brother flor, e chinta, e planta um pé de mangue na cova de cima aí, ninguém que está comendo aquele mangue na cemitério. Ninguém que está comendo aquele mangue, mas você planta um pé de mangue na boca estrada que está dentro de mangue. Mas já para você aquele crânio. É que te mexe naquela, para quer dizer, é finado, é que você entende, mas terra é terra. Alguém que morre é terra. Estrumo de chão. Por isso que informa boa de independência, de igualdade, de equilíbrio ali. Para o outro de rico que pobre, na tudo maneira. Botar cemitério, gosta de aquele que faz, que só na fogo, hoje botando. Botou quem que foi rico, de longe, para botar nascer mazuleu. Botar naquele cuidado, que rega, se cobra. Aquela que é lógica, quer dizer, para aquele que já morre, nada que ele te fez sentir o mais. Mas para aquele vivo, se orgulho, se ego, ele tem que mostrar. Ele tem que sentir essa cuida de que ele ainda. Ele morre, mano. Não, barrega o cobra. Barrega o cobra aqui, mas se botou cesta de chuva, você já pode ver tão doente de barrega o cobra. Tem que brufa dentro do caixão. Não tem nenhuma que as coisas ali de brincadeira. Mesmo sério que se falou. Para pessoas que estão mal, não, é cima se falou. Não cuida de companheiro. Equilíbrio, não nunca se cuida do companheiro, não nada, não está mostra projeção, porque quando alguém que tem camisa, que está ajudar, que está nada, está cá morre, família está bem, Lady Marca está bem de Portugal, está junto, é festa para dar comida para aqueles que já fica vivo, está enterrado com o fato, ele nunca é que viste um fato, na civil,
botar enterrar com fata, aquele que para morrer, mano. É aquele que falou que é princípios africanos de vida, de independência, mano. De liberdade. Você entende? Então, aquela conversa de 5 de julho é uma perspectiva, uma reflexão sobre tudo de coisa que não se vive. Porque pode pensar de Cabral e combatente de liberdade e de pátria, só naquela estrutura ali, ok. Para não nos expulsa colonos, mas nunca expulsa a colonização de nossa mente, de nossa constituição, de nossa realidade, de nossa sociedade, dentro de nossa família, dentro de nosso relacionamento, dentro de nada, brother. Então é aquela coisa que me falou. Cabral faz nossa luta contra português, e não entende. Quando você pensa uma coisa, é trap português de ali. Não. Planeta é de tudo alguém. Planeta não é que de nós, brother. Entende? No princípio africano, está falou uma boa chong, é que de bom. Nada que boate ali é que de bom. Então, que até existe Portugal, que até existe Cabo Verde. A minha tem problema com o português está ali na Cabo Verde, como il do franha corpo de chong, nha alme de Deus. Não gobi nada de que ele está falando chong é de meu. É nha corpo que é de chong. É que chong que é de nha corpo, eu. Então, minha tem problema com o português ali, nem chinês, nem nada. Não tem hoje essa estática de movimento, mas minha tem problema. Não estou Cabo Verde, fala, o minha gosta de português, está em voo de Cabo Verde. Ok? Não pensa que o mestre faz então, mas coisa que você está incomodando realmente? Para ele é português? Coisa que você incomoda? Mas está incomodando. Você entende? Ele está incomodando para ele está xixi uma meta, ele está uma meta, a casa vai uma mim, ele é feito na Constituição igual a mim. Espiritualmente não tem outros princípios, mas é por isso que em forma, está tranquilo, ninguém tem problema com o italiano, ninguém tem problema com o iaco, ninguém tem problema com o português. Agora, quando falou de imperialismo europeu, Rei Leopoldo de Bélgica, brutalidade de escravatura, tinha uma iaco que era para bem óbvio, então para coisa, se frente própria, e que até num desses que foi mentira. Quando eu falei, Iaco, você sabe me cima, Iaco, você sabe que aquela coisa é verdade, Iaco, você sabe que aquela coisa é totalmente factos, né? Porque pode nega aquela, e aquele que se falou, que no mês te percebe mesmo, tinha um lugar aqui de nós, bolsa ali de passagem, tudo coisa ali sem é provisório, você ali tem presta tudo coisa, nariz é caribó, boca é caribó, orelha é caribó, é tudo emprestado, o emprestado não te entra, o doutor não entrega, não te sai, por isso que eu acabo de abrir o caixão, tá claro, dizer, nenhum de que ele é tachado, é só osso ou não, boca que tachado, nariz que tachado, orelha que tachado, olho que tachado, pulmão que tachado, tudo que ele é emprestado, brother. É repitoso, faz uns recentemente exatamente. Em chamar a atenção que as questões ali, que é coisas que não está estudar. Só a hora que alguém está morre, que está nasce, que não está para não pensar no fascínio de que ele é coisa. Independência. Um homem independente é aquele com conhecimento, felicidade e saúde. Aquele é um homem independente e livre. Olha, mas uma pergunta, normalmente até e está na juventude, não sai de casa, aquele que lê, tipo de cena nos outros, que não sai de casa, mas não está distranca, tranquilo, quer dizer? Tem que sair de casa, 2 dias de repente, foi uma guerra, para que daí de casa, para morar na casa, tinha aquilo, tinha aquilo. E tinha alguém que tinha uma independência de nós, meio tipo equilíbrio, entende? Larga aquele que tinha para trás, mas você afrontar. O caminho igual. O caminho de consequência. Mas aquela questão é assim, o que é independência, realmente. Independência é dentro de boa. É a maneira que aceita a condição que boa você nele. Boa está a comparar, é mal com alguém, está falando, aquele que está direito, você está a ficar com aquele outro. Você entende? Você não trabalha com essa direito, você está a ficar naquele outro. Boa tem que ver realmente qual que é a boa posição. Coisa que é mestre mesmo para ser direito. Se é um esteiro com TV e são suaves. É aquele que está flow. Se você tem que sair daquele relacionamento, lá sai daquele lá. Mas eu qual que coisa que pode sair realmente daquele lá. Às vezes, é que aquela coisa que você pensa, você vê naquele outro alguém, você tem que buscar. Você truque daquele jogo. Você sabe nem coisa que você esteve, você cegamente você exigir naquele alguém. Você não sabe coisa. Mas você sabe coisa que você busca, onde você acaba. Então, você tem aquela questão de nosso conceito de felicidade. O que é felicidade? Liberdade mesmo. É aquele que está falando. Liberdade é aquela capacidade mesmo de entender boa felicidade. O que é bom mestre, quem que boa é, de onde que boa bem, para onde que você está bem, sem constrangimento, brother. Sem limitação. Você tem capacidade de dar a cabeça nome que você crê. Para onde que você crê. Ou seja, porque limitar, mas você tem que ter dinheiro para ir a certos lugares. E tem certos lugares para que te limita tipos de alguém de acordo com o preço.
Entende? É que a toa que tem restaurantes que pratica e lugares e business que pratica preço para tipo de clientela, aquele que eu estou falando, aquele público-alvo, mesmo. Então, aquela estrutura ali, assim que cria indivíduos, por exemplo, que moram na tal zona, dá para o preço X, indivíduos que também ali. Agora você nunca fica, mas escuro, você não, nunca também. Ele nunca também, ele é que dá conta própria, mas que ele é puro para exatamente ser reação mesmo. Porque bem, é esse que criou lá, acabou que rejeita não, ele que prova que criou lá. Você entende? Para uma coisa igual. Para mim, tem aquele conjunto de preconceito à volta de quem é que tem que as condições lá, mas te comporta de aquela maneira ali, então está a espantar aquele cliente de aquele outro lado ali, que tem aquelas condições de que essa mesma pessoa, repara, tudo baseado na coisa, naquela lógica, onde é liberdade, barra? Onde é livre, mesmo? Você vai para que as plantas, imagina, dentro do pé, agora, mano! Não, mas é aquela coisa que você falou, a mim é que me aqueles lugares ali, está a fazer o próprio, para incomoda. São bem aqueles restaurantes que essa faxica que é pouco vezes, se alguém convidar para bem, são bem da feita que ali mesmo que está, é que para perturbar aquele funcionário, aquele estabelecimento, mas é para questão de que alguém mesmo que vai junto comigo para refletir. Por exemplo, se alguém mesmo, te chega a este longa menu, te chega a fazer que tem jagacida, não sei mais que tem jagacida aqui. Não, ainda galo penso por tem jagacida que tem brother. Bota bem na fogo, no restaurante, bota pedir jagacida normal bucachal. Você entende? Então, é aquele ponto de reflexão que dá para pessoas. Aquele alguém que se junta com as pessoas, quem pede jagacida, eles entendem. Coisa que é liberdade? Se mim que tem liberdade de escolher no meu próprio país, um prato que é do meu país, do meu povo. Você entende? É por isso que me falo, para mostrar ser indivíduo de aquele outro lado. É a mesma coisa que está feita, é pedir para coisa que ele é consciente, que está habituado a ele, mas ele já está chamando de bruto. Amigo como amigo, está classificando uma certa classe social, está chamando de intelectual. Supremo, isso te provoca um pensamento. Ele também é a mesma coisa que esse nele, ok? Ei, menino, menino. Olha, que escolha que te dá para... Mas minta fazer, porque está falando ele. Minta fazer, olha, é comediante, mas ele que tem conta. Para morrer aqui, ele como foi, põe ele de picolhão, como sempre faz, ele é bruto. A mim não, me é corajoso. Não. É por isso que me fala, onde é liberdade? Onde tudo que ele usa ele é condicionado. É por isso que eu estou fazendo as reflexões ali. Ele tem que ir muito mais longe que só independência. Quer dizer, nós no dado hino nacional, não pensei com a nossa Constituição, não forma a nossa bandeira, daquele outro, e tudo que esse campo de coisas ali que não fala dele. Deles, aquele nós é livre, né? Não tive duas bandeiras, quer dizer? Não tem dois. Não tem dois. Tem dois? É dois. Gosta daquele outro mais? Não, é que de gosta. Se é aquele que não tem gosto. Não, me interessante é que me convive com aquele outro. Pô, me canto ainda canto um sei de Cabo Verde, ainda aquele outro bandeira que está. Então canto volta, canto um sei ainda está aquele outro, então falar, já trocaram com o hino, então me gosto aqui para canto hino nacional. Se está junto com isso, você está baralha muito, como você prepara logo para aquele que enconche. Como aquele que enconche tem na tola? Lógico que tem na tola, mas só o verde do mar. Você pode bronca, sei que é a sua comida, mas a bronca está cheia, não? Não, é como é aquele questão ali, não, sabe assim, sol, suor, verde do mar, séculos de dor, esperança, mas é aquele questão de mesmo, de novo, aquela coisa de liberdade, eu não vejo nele de novo, tem muito cabo-verdianos, então Ribeira Bota tem aquele bandeira ainda como símbolo, tem o cabo-verdiano que rebelde, que reclama aquele bandeira lá, então tem o cabo-verdianos que com a história daquela outra bandeira que está enganado, ou que está falando aquela bandeira, ali está conectado com o partido único, não, mano, é bandeira de África, mano. É uma bandeira de África. É um cor comum à África, é um cor bíblico, é dentro de Bíblia. Esta fala de aquele três cores lá. Esta falou de arco-íris tem aquele base, de aquele prisma, aquele três cores lá. Ela fala, Deus me faz um pacto com os seus filhos, desde depois do dilúvio. Ela fala, aqui nós hoje, exatamente, mas arco-íris, que é outro corpo todo de um monte misturado. Não, aquele outro, que é esse corpo todo, ele, não, que aquele é... Real arco-íris é aquele verde, amarelo e vermelho. E entre eles está aquele reflexo de que as outras cores. É mesmo de LGBT? Não, aquele é cima botou de arco-íris, de longe botou de aquele reflexão, mas se eu por cima botou aquele três cores. É por isso que me foco, é que está para trás, aquele três cores lá mesmo. É cor de acordo de Deus. Agora aquele bandeira que o papel dele, ele tem aquele reflexo que aquele que botou de longe. Mas a minha papel de original, dentro do bandeira, não brother, já anda serve.
chega a falar com nós, fama que as caras que nos estão a tentar cola. Me catou não, mas não usa um cemitério na sua. Subconsciente. Não, mas você é uma coisa interessante de novo, liberdade. Eu não vejo de novo na liberdade, que é aquela questão ali que não estou a que coisa de chota falar o dele, que minha liberdade é importante. Então a liberdade de um gato é importante para ele. Então ao mesmo tempo minha liberdade é uma linguagem universal. Então às vezes te obedeço, não está cair naquele de coisa que não está acha, nunca está para, nem para não pensar naquele sentimento. Nunca se falou em favor ou contra a homossexualidade, coisa que se falou é liberdade, bravo. Coisa que é liberdade para bo? Coisa que é liberdade para bo? Qual é a importância de liberdade para bo? Eu dizer, não frase só coisa. Coisa que é liberdade. Exato. Então, a mim logo que faz aquele reflexo lá, é bom para nós tudo. É bom para italianos, é bom para portugueses, é bom para cabo-verdianos, mas tudo cabo-verdianos. Você pensa contra gay? Não, ninguém tem que ser contra gay, tem que ser a favor da coisa que me entende. Coisa que me atrai para mulheres, que é para mulher, aquele que nós está falando é heterossexual. Mas é que a ciência que está foca nele. Ninguém tem que lá para ninguém de dizer, nem entender, nem pensar ali coisa, nem nada. Ninguém tem que ter tempo para aquele abraço. Mas botar respeito. É que nem questão de respeito, a mim chota tabu tem esse espaço de boa, brother. É que esse tamanho espaço. Mas nem você falou? Mas tem outra alguém que tu é chota, tabu tem um comor. É aquele mesmo coisa, por isso que não tocou naquele chota, como é aquele reflexo, você falou, é aquele parte ali que ainda foi people, sim. Ninguém se foi a favor nem contra. É que você falou, pensa bom, man. A nós é um povo que passa 500 anos de mais de brutalidade, entende? Mode que nós não pode pensar na limite a qualquer sem liberdade, por exemplo. Ninguém se fala nem de... Eles mandam um monte de posts de braços a fazer desfile de nação vicente ou coisa. Não comenta-me que eu sou lembra de like nem nada para você para morrer, é aquele questão, tem elementos na minha família que é gays, que só na minha família, na minha vizinhança. Tudo família então. Tudo família, é aquele que está falando para uma boca é uma família, você condiciona, você mágica a boca, Então, é que problema com a homossexualidade que tem? Não, ninguém gosta nem de falar homossexualidade, mas tem aquele termo sexual e brutal. Aquela questão que não te pensa ali, não te sexualiza tudo coisa. Por isso que ninguém gosta de falar heterossexual, homossexual. Logo, você, tudo alguém que tem tá falando, justificado na Bíblia, ele fala, ok, está na Bíblia. É para aquele alguém que está naquele vida, ele que está assim. Você entende o que você fala? Se a Bíblia só condena a homossexualidade, é quem é trabalho de bem explicou ele, nem é quem é trabalho de impor ele, se boi é ele, então é bom ter uma consequência dele com o que ele é, mas é caminho para mim, impor ele nem nada. E aquele coisa mesmo que ainda foi, brother, é aquela outra questão. Não, mas gosta de impor nas nossas crianças. Brother, vou te com o filho dentro da casa e fichar. Quer assim mesmo? Como que eu converso com ele? Mas eu ainda converso com o rapazinho todo dia. Ninguém tem que ir para falar, tem gay, tem gay. A minha fala, bobo tem que ser, vou ser livre, boa seta, liberdade de tudo alguém. Se eu aceita a liberdade, porque deixa ninguém para impor na ele, acabou impondo de ninguém, literalmente. Por isso que informo, a minha heterossexual, aquele que eu se faz, de novo, não gosto daquele termo. Então, ninguém tem nenhum problema. Se criança numa ilha com 500 gays, a minha casa feita não é nada, brother. Aquela coisa que ela passa a falar. A boa ocasião que ela faz ladrão? Não, o que está para mim é uma coisa espiritual, brother. Para mim é uma coisa espiritual. Não tem nada que você põe desvia de mulher. Nada, brother. Não tem coisa que você fala, sou confortável com a sexualidade. Tranquilo, brother. Quem que se preocupar, que te preocupa muito assim? Eu vou dizer que se incomodou o tio assim. Não, tem que pôr na cadeira. Quem que falou? 10 que você viu, algum homem vem pôr na cadeira? Não! É que acontece sim, e depois não tem que entender uma coisa que não deixa de resumir coisas para nosso conhecimento, a falta de conhecimento. Para tudo coisa de nós é imaginação. Bobo mente é o maior condicionador de liberdade. Então, bobo tem tendência de pensar, bobo pensa em alguém que já põe o cabeça dele. Coisa que é medo. Medo é bom dentro do campo de imaginação. De boa, brother.
boa que seta, boa que amplia. Alguém está falando que dou, e se você crê que você aceita, você consegue dar, e se alguém fala, você consegue, mas você tem uma mente ampla, você quebra aquela barreira, você, como é que coisa que alguém se fala, é coisa que boa aceita, que boa internaliza, então é aquela coisa que alguém se explicou, mas aquela questão, me é confortável, me tem que trabalhar para defender, nem bloquear o movimento LGBTQ, nem nada, você entende mais? Só que é aquela coisa, nem que bloqueia aquela planta de nascer, nem que possivelmente para nascer, ela nasce, assim, então de mesma forma, ainda leva tudo que as coisas lhe dizem, tem um espaço para nós tudo. Se é ilegal, é ser classificado como tal. Se tem consequência, não tem bem o gel. Mas que não esqueci uma coisa que ainda falar sempre é quem que é o maior inimigo de África? Check. Não tem que parar para não pensar. Quem que é o maior inimigo de África? Para o pensar. Quem é que pegando pôr na senzala na barco escravo? E foi. Você defende, entende? Para tudo alguém que se vai ouvir. Minha papel de facto, uma minta foca, não é o único que foca é quem que põe no tronco. Muito provável era um homem branco, europeu, rico, e com a certeza ele era gay. Então a mim, não tem um assunto pendente, que não me é refeito, que aquele é Shankar resolve, depois quando tem começa aquele narrativo ali de, ela está tenta pôr, o braço faturar, ela está tenta condicionar no nosso filho, ok, brother, eu escrevi aquele como luta, sabia não, brother, sabia que ele tem engaja, tchau naquela luta, não tem entender. Tenta abrir espaço para um debate sobre Uganda, que é a lei que fizeram na Uganda, que condena e pessoas a cadeia e pena de morte para a prática de homossexualidade. Então, mas aquela questão ali, brother, um africano, ele é que é livre, nem na sua nacionalidade, brother. Entende? Que ele é muito importante para não refletir. Tina nunca entende quem que é nosso real inimigo. Vamos ok, eu ponho tudo gay, eu fico, eu ponho na cadeia, eu mata. E fome, e violação de mulheres, e violação de crianças, e idosos que não te abusam dele. Coisa mais. E abuso de trabalhadores, e que as levam, que checa que ela está contínua, cada vez aumenta, enquanto não se apanha aquela como agenda principal para no bem. Mas aquela coisa que não se fala, não tem que checar prioridades na África, para não entender coisa que é mais importante. Para morrer, aquela coisa que inflou, coisa que eu tenho medo dele. Ninguém tem que assumir não coisa. Se ninguém tem que também bloquear não coisa, brother. Aquela coisa que inflou. Bobo temos casa, bobo temos espiritualidade, bobo temos espaço. É mais da religião. Aquele que se falou. A meca muçulmano, a meca cristão, a meca budista, nem nada, mano. Entende tudo para uma coisa. E tem uma linguagem, brother. Erros que cada um se dá. Cada um que dá certo, carrega essa carga, Você entende? Entende? Carrega essa carga. Mesmo que você esteja num lugar que carrega a bandeira de nunca usa. É necessário. Você tem que ir numa marcha para mostrar uma minha a favor ou contra. Nenhum que tem que mostrar. É hora de um ser humano mestre ser liberdade para quem impede ele, brother. Aquele é que é segredo. Se mestre que é liberdade para quem impede ele. Ele é que mestre tem. É que mestre tem para carregar a bandeira, que os atos simbólicos lá não. Que não está por bandeira, não está aquele que outro, mas no momento que não descobre, não está acaba com aquele alguém. Na fala de ato simbólico, e ela não te pergunta, qual que é a importância de 5 de julho, do meu ponto de vista? Vamos que não há papel LGBTQ. Não, é liberdade, não? É liberdade. Agora, eu estou falando da importância do ponto de vista. Não estou vendo tudo que a cerimônia que James está fazendo hoje. Dia 5 de julho, importância que, no meu ponto de vista, e que as coisas simbólicas que está fazendo. Eu não gostaria de simbologias, mas nunca te apanha para não entender símbolos. Entende? Não gostaria de simbologias de coisas, mas nunca te para não entender símbolos, mano. O que é que significa? Como que nossa independência acontece no 5 de julho de 1975? Tem um propósito cósmico, mano. Nunca quero entender que é lá. Para que Cabral é ele que vem como líder. Para Mário Cabral nasce 12 de setembro. Nunca quero entender que isso é nenhum. Que os números lá, o que significa? Tudo tem um significado. Brother, aquele que está flow, man. Enquanto não se lhe briga, te impede a liberdade de cada um, nunca te chega na nossa própria liberdade. Entende? A hora que não queremos mostrar o mundo o que é coisa, nunca se trata tempo para não entender o que é para nós, tudo o que está a ser desfocado. Entende? Não te fica ali
5 de julho é simplesmente um feriado para a maioria de pessoas. Acabar de trabalho. E dia 4, praticamente, Come água. tem que ter X-festa. Festa. E ti que te dorme, está por coroa de flor. É aquela coisa que essa flor é falsa, coisa que essa faz, mas a questão é, coisa que tem estado a fazer durante aquele outro 364 dias em prol de aquela cerimônia que faz lá assim, que também responde a validade daquela questão lá. Entende o que essa flor? Essa está briga 13 de janeiro versus 5 de julho. 13 de janeiro. Qual que é mais importante? Qual que é mais importante? E para o qual que é mais importante? Importante para mim é respirar, mano. Sem stress, ó. Se partido único causa dor, entende? Se partido único, se não, deixa eu te falar minha causa, que se não faz assim para que choca num ban. Se regime de partido único causa dor, lógico que não tem que sentir porque é que sofre para não validar aquela coisa, não. Cabral é a favor do partido único? Não. Cabral é aquela coisa que não sei se foi ele um beijo. Cabral é aquela coisa que muito de alguém tem mania associar Cabral com o regime de partido, com o PAIGC, que bem toma a independência, que gera Cabo Verde depois de 75. Lembra-me a PAIGC de 75 que bem, que tinha Cabral, ó. Cabral morre, entende? Aquele que se falou, aquele que foi ele, maior barraca que nos dá e politiza a Amílcar Cabral. Para morrer não põe um conjunto de geração de todos os jovens que se associaram com o MPD, tá odia Cabral, ou ignora Cabral, para morrer flado, mas Cabral, para morrer tudo isso que é hoje PAICV, é automaticamente estava reto Cabral. E que as de PAICV nenhum acabei realmente para Concha Cabral, para mais pensamento está intitulado automaticamente algum direito de apropriar de qualquer ato, pensamento, estrutura que é Amílcar. E Pedro Pires, ele luta junto com o Cabral. Ele é PAICV. Ele está influenciando, tinha pessoas que chamam Cabral é PAICV. Ora sim, a minha cena podcast junto com você. Se o balão roubo de alguém com pedra, então me tacaria junto com você, você entende o que você falou? É que tem nada a ver, brother. Se realmente é aquele coisa ali que se falou, a boa bem para associar qualquer coisa que se liga a Pedro Pires a ele, a Amílcar, você tem que ir em cima no tribunal. Você tem que ir para o fundamento do caso, brother. É que a toa para bem falar só para mais era, brother. Você juras com quem que está. Não se fala Pedro Pires, é juras, você explicou. Lá dentro onde que tem, você tem Pedro, por exemplo, Pedro transpara dentro daquela história de Bíblia. Pedro transpara e fala assim, não, para. Ele nunca usa aquelas armas ali. Então Pedro anda armado junto com ele. E Judas bem dele junto com ele. Para olha que te associa Cristo com Judas, então. Para que se associa Cristo com Pedro, naquela parte negativa. Para em cima que o pega, porque associa coisas mareadas com o Tati de Pedro Pires com Cabral, para que se associa que as coisas campeão de Pedro Pires com Cabral. Pessoas, sim, não, é esse que se fala mesmo. Para aquela coisa ali. Não te julga Pedro Pires, por exemplo, para ABCD. Mas você esquece de um conjunto de coisas também. É aquele que informa um julgamento injusto, brother. E me está chamando Pedro Pires, minha opinião, mas cada o monta flow. Mas tem uma coisa para dar, que cada só para o fato ele é PCV. É aquela coisa que está associado com símbolos. Você associado com símbolos, mas nunca entende símbolos. Entende o que você falou? Já fica assim. É aquela coisa. Você cá pergunta um jovem, qualquer opinião, por exemplo, sobre Amílcar Cabral, ou PAICV, ou Pedro Pires, maneira que você começa a responder, na primeira 2 segundos, você entende se ele se associar com aquele partido. É ridículo aquela coisa ali. Não se fala de inteligência artificial. Seres humanos é dura na Terra, mas inteligência artificial, mesmo. Te repite programação. É a mesma coisa, bravo. Você mesmo se espanta, gosta, para Inteligência artificial? Ora, rapaz, é dura inteligência artificial no mundo. Robô, homem robô na Terra. Está abrindo a boca. Calma ali. Onde encontrei aquela informação ali? É tudo alguém que programa. E tudo alguém que programa é pessoas que tinham tudo que programaram também. Então, esse que tem uma opinião autônoma de vocês,
mesmo formar para uma coisa. Mas que é possível, amigo, ali para qualquer coisa de Vaticano, para que tenha uma leitura realmente sobre o Vaticano, de bem e de mal. Para poder medir. Agora ele é só mareado, não tem opinião. Quando ele é só direito, não tem opinião. E aquilo que é questão. Que esse que crê mata caráter de Cabral. Te ataca Pedro Pires, te ataca pensando, mas te acaba com o Cabral. Coisa que esta faz, esta queima seus próprios caminhos de entender, mesmo coisa que foi a Milker e coisa que representa. Para onde eu repito. Cabral que estava na ergue bandeira lá na Starga Várzea, não. Módico está bem, por bem culpa de qualquer governação. Cabral falava no Congresso, no último Congresso, ele falou camaradas, sim. Ele falou canto mesmo, estou a repetir. Ele falou camaradas, que não confunde gerência de país com gerência de guerra. O último flangócio de Cabral, Cabral se escamatava ele. E Cabral tinha que matar ele mesmo para morrer profecia, e tempo. E número, aquela coisa que me falou. Cabral sabia que morreva, sabia que matava ele, se mal como sabia. Agora Cabral, aquele noite que eles mataram, ele tinha num guarda-costa com ele. Quando chega, ele age tranquilo. Malcolm X, quando eles mataram aquele dia, ele tinha num guarda-costa com ele. Frente a sua mulher com seu filho. Cabral está frente a sua mulher. Brother sabe direito a hora de bem. Como aquele homem que bem, com entendimento de hora de bem, aquele que nasce para ficar na barriga, que se ele só te espera a hora de chegar. Não, brother. Bom tempo que você falou. Eu sei que você está bem, para bom causa. Martin Luther King, mesma coisa, brother. Martin Luther King, na véspera, aquele noite, véspera de matado, ele fez aquele discurso, naquela igreja, aquele sermão que ele falou assim, véspera que você está morre, brother. Ele falou assim, já hoje a terra prometida, mas mim, nunca sabe se não te chega ali de junto, minha povo. Ele falou, mas dia não está contra a lei. Ele falou, hoje a grandeza de Deus. Aquele outro dia ele tirou na cabeça. Entende? Saqueiro num varanda dele só. Tudo brothers lá de dentro. Esse aí, é bem varanda ele tirou na cabeça. Pum! O que vai fazer naquele varanda? Único que você te jogou. Mas ele tinha que ir naquela hora. Ele tinha que sair naquele momento. Para mover anunciava. E ele vai inicia naquele momento. Cabral, mesma coisa, eu sabia mais aquilo que você tem. Então eu falei para você, camaradas, mas não. A minha ensina mas não se luta mesmo para no camarada. Eu sabia, falei, que não sabe onde é marram. Para mim, mixa também. Eu não te entendi, mas para matar, mas que é mandado para acionar aquele processo. Não nunca entende que as coisas ali naquele campo ali, não tem vendo. Mas a mim também de tá mostrou tudo que os líderes africanos que se as conversa antes e logo antes de que ele acontece. Então aquele parte ali que ainda falou, atenção, ninguém se idolatra, ninguém se está fazendo. E homens normalmente, amigo boa de carne e osso que se falou dele. Só que homens que abraçam e mulheres que abraçam causa não abrem mão. E coisas que as papel, a maneira que as vivem, é santo que se papel dele. Mas eles optam para bem, mas tinha que para mal, brother. E bom para descobrir, com esse alguém for alguém quem que é quem. Não, ora se fudido, aquele outro, já está. Boa que ele curtiu mais, mas se brother que se curtiu. Já bem. Ele vai que te chega nunca bem na boa, foi ele. Sim, você faz o... Exatamente. Nem que aquele que só foca te chega na boa, falou, ô Billy, um homem que ele de boa, contão, boa versão. Ou nem porque ele é próprio. Eu falei, quando eu vira desde o início, morre, para moer, qual é de boa? Sem bem nada aquela. Então, eu falava um mesmo babala, mas sentar com o Carlos Veiga, Dr. Carlos Veiga, esse médio duro, quando está ainda na liderança. Mas sentar com ele um dia. Eu falei, não, bem ali para mim, normalmente, sempre dentro de estrutura, assim, não estou ali, você entende? Um discurso, assim, por exemplo, maioria PACV, então um discurso X sobre MPD ou senhor. Agora, não quer bem para eu falando contra ou a favor, mas só para saber, para eu contar a história, mas aqui bem em termos de participação de União na qualquer estrutura de desenvolvimento de Cabo Verde. Então ele quer bem falar nada para cancelar, coisa que as gente já falavam, não. No começo da PPDES, mas que começa sem infância, mas que bata cria, estuda,
mas que vai participar de ti, ele era parte de PAIGC, tudo aquela estrutura lá, entende? Tudo que ele parte lá então, para mim aquele que mestre, minha minha família é fixe, nem que as coisas para cancelar aquela, conta uma boa história, a mim entende o potencial. Então eu falei assim, muito obrigado, Gancilhão, foi campeão, aquele mesmo. Já não sei lá com outra visão, quer dizer, nem é necessariamente com outra visão, é que é um monstro. Mas se deixa, a pessoa está pintando a cabeça naquele monstro, a boa MPD, baixinho com o Zé Maria Neves. O mesmo sustentado que o Carlos Vieira ia me passa é Jorge Vieira. Não, me que as guarda-costas próprio é estranho, mano. É fica tipo assim que tu entende que a estrutura de coisa que me está a fazer lá, com ele, como foi um encontro com ele fichado dentro de casa, assim, não dois, você. Então é aquele coisa, aquele homem com locks, aquele coisa lá. Você revistou? Não, revista mal, senhor, mas minha espírito é livre. Não, mas é aquele coisa que se falou, como aquele que estão ali, é aquele coisa de, você entende? Coisa que minta representa. Jorge, no dia de hoje, e Rubem está falando, mas imigrantes que eu vou dizer, na cidade, celebra dia 4, mas que celebra dia 5. Sim, Convergente celebra Benfica, mas que celebra Travador. Eu coisa agora. Como é que é lá, então? É, brother, é aquele coisa que se falou. É que para morrer Convergente celebra aquele mais show. É que dia 4 na América, lembra, é feriado. Dia 5 na América é que é feriado. Então, Convergente, você come água que está nele. Rapaz, que é aquela coisa que for e contextualiza. Você checa, vê outra coisa que nem é alienação, que é benefícios. Aproveita. Boa na América, amanhã é feriado. Mas não morro não tem trabalho, ou não? Não está comendo água. Amanhã. Boa na América, está comendo água hoje. Então, já nem sei se eu comi. É que alguém se for Convergente no dia. É está marcado falta dia 5 de julho, você quer trabalho. Então, é que para maior Convergente, você está assimila aquela coisa. Bom, tem bacança, acredita, tem bacança que está pinta a casa de bandeira marca, está viste tudo a família inteira com bandeira de marca, que ela tem. E dia 4 na América, o que significa? É dia de independência. Esse é 4 de julho, nós é 5. Daquele que falou hoje, Convergência está com água que tem de trabalho, bom, amanhã que está de trabalho. Mas ele se preocupa com 4 de julho, ele está de ser primo, que tem um mês de coisa. Ele está de aquele menino que é dura, está chamando ele com cigarro. Ele está com esse água, ele é primo, ele põe mais de 30 garrafas de cerveja na posto, que ele falou, para de poucas coisas ali. Ele falou, amanhã é 4 de julho, lembra? Ele lembra, é 4 de julho. Eu amanhã bate agora, ele se importa com a independência e a liberdade de mer, como aquele é mais importante. Não. Mas aquela coisa, você 5 de julho na governo goi coisa também. Já. Governo que se dita come água, é mesmo aquela coisa que eu falo. É um simples feriado. Por ninguém que se está bem educado, como eu dizer, governo que preocupa, que prepara abril, maio, junho para chegar 5 de julho. Um programa de preparação. Antes de o batiza, outra batiza to. Você fazer um conjunto de cerimônias e reunião e que ele antes do caso, mal que está fazendo. Você fazer um conjunto de que ele antes vai fazer operação, mal que está fazendo. Você fazer teste, você fazer um monte de coisa. Processo. Brother, tudo coisa é um processo. A única coisa que é o processo é aquele. Não te esqueça de fala, exalta e leva, vive na memória que as coisas ali num dia diverso pagou, vou querer pagou. Na hora. Até tempo, não está satura secado para qual teste. Nem açúcar será secado. Tem miga que te bebe é que tem um impacto. É que tem um impacto, man. Só alguém que cresce cinema, tio que te vira ele mal. Vou me ensinar mentira para me dizer. 5 de julho é feito para 4 e 6. É que te separa, brother. É maior que você vive, Cabral. Maior que você vive com as questões de liberdade ali. Na todo o campo, cima de tudo que as cozinhas ali que não tocam nele, é crucial de não pensar no posicionamento. Pergunta a Cabral, o que é que você pensava sobre a homossexualidade? Aquele termo que ainda gosta de novo. É aquele que ainda falou. Pergunta-lhe o que é que você pensava. Pergunta a Malcolm, o que é que você pensava sobre a homossexualidade. Mas em termos de libertação, com a opinião pessoal, entende? Em termos de libertação, para uma gosta de nós que está em casa, está queima, que teve um brado com o balde, olha, liguei para você ele jurou. Você entende? Só no fundo de poço era o amor. Oh, nunca se pegou um gay. Não, brother. Não tem o que você falou. Tem um negócio, eu bebo um negócio com o bom. Ou você pôs sinal, no gays allowed. Você tem o que você falou. Quer dizer, a hora que está conveu, e se é bom filho, e você falou, liberdade, mano. Se é bom para um, é bom para nós tudo. Se é mau para mim, é mau para nós tudo. Mas que não seleciona e pré-seleciona na base de
rapaz tem agenda, ok, campeões tem agenda. Para que não nunca tem agenda também. Quando você falou, você está agenda de que lá, ok, para não nunca tem uma agenda de africaniza. Minta se nele tudo dia. Ela não é limanente. E nunca é que essa parando de falar da África, que isso, né? Como que me não dá sair com o bloco, rapaz, que essa agenda. Não, brother, me não. Sabia, viu aí o comentário? Sabiram. Comentava nesse vídeo ali, comentava, mas não. Não, saberia saber, mas lembra que isso aqui em Flow, é com a opinião pessoal, é uma necessidade coletiva, brother. É uma necessidade coletiva, quem se dá para pior dele. É uma necessidade coletiva. Gosta ele não estava a luta armada, não estava a seleciona que é gay para quem entra no exército, não mestre é soldados, mano. Não mestre é soldados. Não, Deus está condenando. Aquele prêmio com Deus. Aquele que está flor, assim, pouco foi uma criação. É pouco tribunal, é pouco esquadra, é pouco polícia, é tudo que ele é. Bom, eu ser memoriário, se eu ser memoriário, se ele pensa memoriário, mas é aquele que se falou, para Santa Fé, não é camariário, mas tem um coisa antes do saldo para aquilo. É aquele que estão ali que se falou, coisas de emoção. Entende aquele coisa ali? A boa, não tem mania pensa, tudo coisa na base sexual. Ele é que não está estrilha. Entende? Ele é que não está estrilha. A única coisa que se falou, tem coisas que é sentimento, eu. Entende? Pensa no sentimento. A minha é que me prende, ela bota com aquela coisa ali. Para também está saindo aquele fase onde que, a mim não, aquele é dura. Então, bem entende meu sentimento. É aquela mesma coisa que me sente. Ninguém se falou em favor, ninguém se falou que me calma. É aquela mesma coisa que me sente para a mulher. Ou que está dentro. Que estou de uma mulher, por exemplo, que eu gosto dela, uma mulher que eu gosto dela, que eu sinto, que eu pensa, que está revirou aquela barriga. Aquela. É que tem nada sexual na ela. Você entende o que eu estou falando? Talvez no mês você começa a pensa também, mas brother, aquele também, eu tenho que imagina na boca dessa, coisa que essa feira vai calma, brother. Aquele que eu costumo. E ali que ainda falou, aquele raiva também só hora que não vai imagina, não, porque pode fazer, coisa que se vê, não, coisa na cadeira, brother, mano. É de coisa estranha. Não, mas você cozer tem um monte de universo frente. Que cozer? Papel de junto, passeio de junto, conversa de junto, bamar de junto, ou de um filme de junto. Ninguém tem que pôr, pensa naquele parte. Você traz aquele direito, né? Pô, uma coisa é emoção. A não te pensa de uma coisa, quer dizer, está fora aqui a pôr humor. Para, vou castelo, coisa que você frigou. Julieta pergunta, se você é contra a decisão de tomar independência como colonial em 1931? Se me contra toma. Tempo, brother. Tempo está a fazer tudo coisa. Lembra que eu falei? Tudo coisa se escrever no calendário, na Bíblia, no Corão, está papel de profecias, mano. Tudo coisa é tempo. Se tomar como foi necessário, então minha que aquele que subscreve, aquele coisa que informa, ninguém está a subscrever discurso para uma pessoa. Então é no tempo. Você entende? É necessário ter uma ruptura com um modelo. Ou que de prova, meio inválido, não tem que bem tenta uma coisa nova. Só o facto que não rompe é certo. Você entende? Não tenta um modelo. Só que aquele modelo está na volta para aquela mesma estrutura de antes, que é neocolonialismo, mas pelo menos é inspirar naquele que estão ali, que se flow. Como você entende? Gosta não tem. Se quer dar independência, eu tinha podcast. Eu acredito na sede, mas é uma previsão que tem. Coisa. E com o tempo, o governo pode jogar e forma de que controla YouTube, Instagram, Facebook. Se uma televisão claro. tem aquele que aquele que te controla. Está bem controlando. Está bem controlando para modo de voz, liberdade que eu tenho na Podiflã, na Facebook, na rede social. É diferente de quanto tempo. Então tá, com o tempo essa forma, hoje de gosto para frente, Facebook, Instagram, YouTube. Controlar. Então, a boa já começa. Claro, tudo está a fazer, por isso que me falo, para aproveitar enquanto não está para frente, para aquele baca louca ali, que significa ter a mama à toa. Mas a questão é que ali, para mais esse controle, novo modelo está bem sei. Como lembra aquele tempo, você até imaginar o YouTube. Você imaginar. Então não vou ter aquela forma de que ele se é. Aquele que está flow. Esta bloco é aquele YouTube, esta bloco é aquela estrutura ali. Criatividade humana te torna necessidade, é meio de invenção, bro.
Por isso, ninguém está fora que ali. Independência, é tempo que dá. Que os modelos ali, é tempo que dá. Agora é a época de informação rápido, de ouvir várias opiniões. YouTube. Eles bem controlam YouTube, essa controla cripto, eles bem controlam aquele dinheiro virtual, você tudo que eles podem controlar. Mas necessidade, meio de invenção, estou a criar um novo modelo. Jorge, para a hora de saudação panhosa, uma pergunta, na sua opinião, qual foi o momento em que Cabo Verde fuge de linhas de pensamento de Cabral? Quando? Quando? Tinha-se logo... Cabo Verde fuge de pensamento, Cabo Verde tinha-se de fugir de pensamento de Cabral, antes, gosto e depois, e é que só Cabral, e nem é que... Estou atacando, estou bem tímido, estou outra vez... Saudação panhosa, uma pergunta, na sua opinião, qual foi o momento em que Cabo Verde fuge de linhas de pensamento que Cabral tinha? Se foi logo, depois que Partido Único toma independência ou depois que fazer a primeira eleição? Não, aquele é aquela coisa que falou aquela hora. É tudo que MPD está falando erros de PAICV é julgamento na base de decisões que PAICV toma de 75 para 91. Assim, agora, ninguém que para agora que os líderes de MPD para realmente perguntar que as decisões que tomaram, para prova, para fazer uma ligação direta, não foi ordem de Amílcar Cabral. Simplesmente como Amílcar foi líder e partido tem nome de quem? Amílcar, pode falar. Partido Africano de Independência, líder. Então, automaticamente, não tem tendência a pensar, talvez, uma MPD mais alienado que o PAICV nas questões africanistas. Para mim, sempre infla. Língua cabo-verdiana, de 1975 a 91, foi sempre ilegal, clandestino, nunca oficial. Língua cabo-verdiana, de 91 com o MPD até a data de hoje, esta continua clandestino. Então, licenciando, na toda estrutura é semelhante. Nunca é que tem, se naquele tempo ou goste, que tem um rotura ou houve um rotura. Aquela coisa ali que é prático, entende. Neocolonialismo, mano. Que é aquela coisa principal. Não te pensa que não tem bandeira, não dá independência, mas já está. Quer dizer, nós é livre. Porque para controla, pergunta, aquele ponto é quem fazeu. Não onde que houve ruptura, que para de seguir a linha de Cabral. Língua cabo-verdiana nunca foi oficial. Bem, coisa que Cabral está falando sobre língua cabo-verdiana. Necessidade no expresso da nossa língua. Mas Cabral também tinha aquele tolerância, entendimento também, que também falou. No objetivo é acabar com a língua portuguesa. Até porque que falou, se tem alguma coisa de direito que o português deixar no talvez é só aquela língua que pelo menos eu não consigo, entende? Arranja um trabalho, ou comunica, que pessoas que até entendem. Então, fala, não, Cabral você tem luz. Eu falo, não. Ele é doido com o chicote, que ele é que é bom. Mas pelo menos eu não consigo decifrar essa linguagem, eu descodificar. Ele é que está papel por frente. Ele tem ele controlar. Naquela perspectiva lá, mas ao mesmo tempo, Cabral fazia nozinho não é português. Né? Tem outros que te questionam, mas como é que eu fazer na língua cabo-verdiana? Então, Brara fala assim, não, mas boa que vai cantar lá nas Nações Unidas, na língua cabo-verdiana, que se boa oficializar, Cabral fazer de maneira que te acompanha aquela língua que está oficial, ou que já saber direitinho no acompanhamento, mas nós que sabemos, nós que tem uma visão mesmo africanista. Então, o dia que a língua cabo-verdiana está oficial, que um hino nacional também na língua de cabo-verdiano, então ele é português para aquela alienação lá mesmo, você entende? Então que ruptura, nunca colonialismo que nos expulsa colonos, mas colonialismo sempre mantém na Cabo Verde. Até gosta ali nesse momento. Entende? Então tudo que é limitado para marcas é controlado para Portugal, produtos é controlado para Portugal, não está consumir produtos de Portugal, desporto de Portugal, parlamento de nós é de Portugal, tudo, joga lá. Tudo é de Portugal. Então, ruptura. Que ruptura? Polícia de Portugal. Polícia de Portugal. Forças Armadas de Portugal treinaram com farda e treinos e estratégia militar de Portugal. Polícia, aquele mé. Bombeiros. Aquele rapaz de Maga Sachumar, aquele laranjado ali, que está fazendo intervenção aqui, pega lume, mas é bombeiro. Polícia de intervenção do seu próprio? Não. Proteção Civil? Proteção Civil. Igual em Portugal, cara. A boa, sério. Botar Portugal também, botar entende aquela coisa. A arquitetura de nós é de Portugal. Tudo casa de ali, modelo de Portugal. Não onde que ruptura. Colonos, parcialmente, sei, mas colonialismo fica. África mestre é colonialismo.
de semente. Aquele que Gabriel falou, reafricaniza espíritos. Pô, nós era africanamente espírito classificado, mas não perdeu com esse tempo lá e não bem fica ali. Então, com a culpa Gabriel, para modo de gerência de 75 até 91, nem de 91 até 2023, Gabriel não tem nada a ver com essa coisa ali, ó. Não se problema. Não, Gabriel não tem nada a ver. Quanto tempo aí? Minha corrente. Quanto termina, gente? Pergunta ali. Então pergunta. Que dia que nós não temos liberdade intelectual? Que está falando de adultos, de crianças, que está de crianças independência intelectual. Para modo isso falar, a nós não está independente, mas a nós nunca está independente. A nós não está fingido, mas não está independente para modo de liberdade intelectual. De crianças que até vêm a ser tudo modulado, aquilo é que eu queria fazer com pergunta. Exato, é aquela coisa que acaba de falar ali. Vou ter uma estrutura neocolonizada, onde que tudo pensamento é eurocêntrico. Então, vou ensinar crianças a partir de modelo que às vezes dão. Que tem liberdade lá. Meninos que são livres para pensar nem sonhar. E dentro do vou falar aquele que tem, é aquele que tem que sonhar com ele. Tem Homem-Aranha, tem Batman, tem Ben 10, tem aquele outro, e aquele que é super-heróis. Ele já tem que sonhar a partir daquele campo, daquele pensamento lá. Menininhas. Aquele princesa ali que tem, aquele é moranguinho, aquele campo de pensamento ali que tem. Mas a boca fala uma coisa infinito. A boca fala tem um campo eterno e ninguém que pode parar se limita. Lógico que aquele que sabia isso até foi, aquele que não fala durante o tempo. De liberdade. Que liberdade? Se boca tra colonização de mente, boca pode falar de liberdade. Vai condicionar. Você dentro de senzala, mas você movimenta. Você movimenta dentro de senzala. Liberdade destrui a estrutura escravocrata, que nunca destrui ainda. Eu não, mas gosto, ainda consigo viajar, está a Portugal, está a fazer. Está a trabalhar, a maioria da estrutura que você produz está ficando em Portugal. Vou ter com o resto do Cabo Verde. O bem foi dizer, não, tem uma casa que ainda tinha antes, aquele a gente entende. Mas coletivamente, que ele representa cozer, qualquer progresso coletivo. Não, mas pelo menos ninguém fica coitado. Campeão, mas boi canto na boa família. Boi na canto. 90%, 95% sempre se continua coitado. Então, é aquela coisa que mal confessa, se me enriquece, resto se pobre. É média, brother. A África tem que... Média. É média. E... Você praticamente no fim de podcast, senti-me no jogo que ele dois top 10 de podcast mais visualizado, mais comentário, onde gosta na... Lógico. Lógico. E tem que estar lá. E põe tudo homem também 15 vezes. Pois então. Pois te aguenta 15 vezes que viu os catar doce. Onde eu tenho que aqui. Mas você dizer, não, é que para mim, é que você que é que para mim nem é bom. É para mim não te fala de povo, eu. Bom, se vai para pior de mim, é que tem. Você percebe? É aquilo que é importante. É aquele não só para hoje de dizer de liberdade, eu. Então, people nem que te checa naquele mesmo moço que você está vendo. Entende? É aquilo que é questão, brother. Por isso que quem fala no teu conteúdo, quem fala aquele dia, fala no teu conteúdo também, é teu conteúdo tem impacto eternamente. Para nós sempre é importante para nos ajudar nosso povo, entende? Mas nós é alguém. E aquele que te toca pessoas, eu. Que nunca sabe florinha sonhos, eu. Nunca sabe contou de coisa que me crê, coisa que minha visão. Muito de alguém gosta de que as coisas lá. De olho que o canto de dinheiro que se faz, canto mesmo que de arranja, guerra que de arranja, que dia que de obey. Isso pode ser dito. Mas aquele que inflou, aquela coisa que sabia de pergunta de crianças, ali que se preso na mente, cabeça bloqueada, onde que te ensinaram, só novela, traiu para notícias de desgraça, carro que tomba lá fogo, morre aquele que lê, e dado facada, ele pico, e guerra na Ucrânia. Então aqui bem alguém que criou aquele mesmo que ele assim. Mas o que eu queria para o jogo, aquela inspiração, aquele que me foi de, aquela coisa com a bronca, é que me contra ele. Nem aquela coisa que alguém se espera, é muito você espera uma troca. Não. Imagina a coisa que me dá própria,
imagina que nesse campo que ele é forte, imagina o que junta dois naquele campo lá. Né? Em vez de não opõe, que tal não junta. Yeah. Que é aquilo que me falou assim, não, foi bom, é que pouco contra a parede não, é aquele coisa assim. Coisa que é amor. Esta fama não está minha definição. Check duas definições elevadas. Então alguém, em vez de ouvir só um, está ouvindo dois. O Supremo cobrada de uma definição. Coisa que é ódio. Como que está combater ódio? Coisa que é necessário na sociedade para não educar crianças a uma maneira de pensar diferente. Coisa que é cultura. Coisa que não mexe para não eleva a nossa cultura. Você entende? Supremo é boa. Se é bom que é ministro de cultura, no lugar de Hebron. Coisa que pode fazer com o Tati aqui Hebron ainda que faz que te adiciona para fortificar aquele campo. Gana para aquele antigo ali. Mas é por isso que foi Hebron. Não, quem se vê? Supremo, e boa contra foi Hebron. Minha tapanha é Hebron, com todo o potencial que a gente sabe meter, para mim perder tempo, não vem purfia, para não vem discutir, para cozer. Para agradar 5, enquanto são milhares que podem beneficiar de input que não podem ter. E aquela coisa que foi aquela hora, Hebron dentro do campo político, você trabalha, não, mas essa pena que ele é para cozer. Não tem coisa que não pode pegar. É tudo dia que você coisas motivacionais que repara. Estava para pedir política que não se manda de boca. Já fica para pedir coisa negócio nesse post. Motivação, mas mesmo assim tem pessoas que estão coxa. Claro que essa coxa. Mas está fazendo coisa de TikTok. Mas se faz TikTok, sim, aquele garoto é esperto, esse que é para fazer próprio. Não, me falou, ele é esperto, brother. Aí ele lá, porque você está regulando se mensagem. Ele lá, alguém que está regulando a campanha, mas que está chamando? É caro, alguém... Não, ele diz coisa assim. Você faz polícia de sim, política. pode fazer coisa que eu queria mencionar nele, que se me... É aquele que me ensina que ele ensina nesse campo, que se me... É por isso que informa é importante para é tudo dois para não junto. Ele tem milhares de alguém de Tobino. A mim tem milhares de alguém de Tobino. Não só para pedir coisas elevadas, que se me... Eu pode dois lá, butia que coisa que terá. Mas aquela coisa que se fala, ninguém está assim, vai discutir com ele. É desnecessário, brother. É aquela coisa que me falou, é desnecessário. É que te produz conteúdo. Não te garantiu. Alguém se espera que ela, aqui no pouco aquele outro lume, daquele outro lado, você tem muito mais views. As pessoas gostam de que saem tipo de Roma, põe ele doce. Gladiadores. Guerra. Faz um podcast que não sabe o ensinamento, mas não. É político, não ataca. Amor, flow. Bota pouco aquele coisa lá assim, botou aquele coisa numa outra perspectiva. Botou ele numa outra perspectiva. Mas sempre aquele que approach que me falou de trazer, que a sua bronca, qualquer um que te fala de que as temáticas lá é popular para não calcular naquele ponto. Não versus, não. Eu nunca sabia que a gladiadores, como eu falo, nunca sempre fica versus companheiro. Não se fica a melhor versão de companheiro. Não repetiu ele? Corte. Nunca se fica versus companheiro, não se mostra a melhor versão de companheiro, brother. Então, aquele que foi importante é o de homens com mulheres elevadas. Mete-as, não pôs contra. Nunca que eu pôs contra, brother. Nunca que eu pôs contra por uma duas coisas. Você estraga seus potenciais, você acaba com o potencial. E que ele é um campo que às vezes caçaria tua dentro dele. E até fica feio, mano. Você nem consegue falar, até fica feio. Você checa, para minuto que não começa a pôr as nera, essa foi, aquele é supremo, ele é brom, que ele consegue que passa, ou ele era passador. É que não é natureza, brother. Então, é aquela parte que se falou, não, é que não, man. Põe, não larga, aquele que se for, não amplia aquelas mensagens ali, aquela parte ali, brom, tem views, eu também tenho views. Eu não junta views, aquela coisa que me fala ele com prego. Mesma coisa, independentemente, controla ego, quando nós tudo tem ele. Nós tudo tem ele. A Bron tem, a mim tem, mas eu não usa nosso ego de uma forma super construtiva, para inspirar pessoas. Prego você que ele você que prego você que tem interesse, brother, você que não pode pedir que ele não sinta, não harmoniza, depois não sinta, e nós eleva, e nós dois, você que está sei versus ou melhor versão de companheiro. E ele batalha com prego, faz música, coisa que está sei. A minha se traz em postura nós de junto. Pessoal, aquele parte de certeza não tem um corte. Você fala de George e Abram.
No comentário nos deixa tema, cozinha você gostava para a falar, não para debate. Nunca está debate, não está debate, mas é aquele ponto que você falou. Não está debate mesmo. Pega para não filosofar, não sabe filosofar. É filosofar mesmo. Nós não vamos televisão de junto, não há verso com manhã. Não vai, minha é por isso que me fala, minha é cabrão, não sei melhor. Eu tudo não tinha barba preta naqueles tempos. Hã? Naqueles tempos. Tudo tem barba branca, gosto. Por isso que me falou, minha é a única sem melhor potencial. Por isso é aquele que me falou, põe ele lá, naquela versão que não te fica lá para não falar, ele que ele te fala. Ninguém me está lá como ministro de cultura, não. Você não é animado? E George? Como intelectual. E me também também lá como intelectual, mas não junto. Praticamente, no fim do podcast, deixa uma mensagem para tudo que eu vou ver dentro e fora. Mensagem que ele sempre, se uma Cabral fala, sabe quem que é? É simplesmente um africano que está ali, nesse tempo, está a fazer sempre algo para melhorar a condição do povo. O povo é que é uma família de sangue, necessariamente. É tudo que se sabe volta, onde a opressão manifesta. Que fica em silêncio em relação a condicionamento de liberdade. Que tudo que me falei, que não deu opinião na base de concorda com alguns sem saber realmente o que não se sente em relação àquela. Às vezes, se não está naquela posição lá, não tem mestre de misericórdia, empatia, ou seja, então é aquele que realmente que não mestre pensa. Põe no lugar daquele outro alguém. Você é que é importante, você toma aquela decisão que você toma. Sucuta um jovem que está na cadeia, e tem verdade para contar. Sucuta um pedófilo. E tem uma coisa para falar, mas te incomodou, e tem uma verdade para manifestar, mas é incômodo, aquele que você crê, tem algo para mostrar, e aquele que é maior dificuldade, aquele que está sendo a maior virtude, se não prende, controla nossas emoções mesmo, para não entender o que é liberdade. Bom, a verdadeira liberdade é um conhecimento, felicidade e saúde, brother. Para morrer, mas eu tenho que lá limite que tembrar. Você chega na tudo que as outras coisas. Acabou de ser condicionado para que as outras coisas não. Deixa aquele ser caminho que te levou. Tipo chega que as condições lá mesmo para entender o que é liberdade. Então 5 de julho é mais um dia que o sol levanta, o sol te apoia, teoricamente. Mas na prática deixa ser 24 horas de contemplação. Mas acabou de parar que o sol cambia. E tem que continuar aquele outro dia, como todo dia é 5 de julho. Todo dia um ser humano se está abusado. Todo dia, independência é necessário na boa vida. Todo dia é necessário lembrar de vos antepassados. Todo dia, você tem uma oposição. Todo dia, você é cidadão daquele país ali. Todo dia, você pode criticar um político, mas ao mesmo tempo também está preparado para se perguntar qual é a solução. Porque fica até gaguicha. Todo dia, é a hora que eu estou a dizer qualquer coisa que está contra ele. Sabe, mas cima que ele chega a lá. Bem, te chega onde que chega, o mostra a maneira que deve ser também. Para mostrar só para criticar, aí ele se esperou para mostrar qual é a melhor maneira, brother. Então, tudo que ele está fazendo parte de intervenção política. Bom, tudo que é política, brother. Tudo que no papel dele é política. Política que é só boa no parlamento, que ele é parte de. A boa como mulher está papel é um ato político, mano. Como as decisões que você toma lá. Você entende? Tudo que ele está manifesta e transborda na sociedade. É decisões políticas de casa, mano. A boa na rua, na chafariz, ou chafariz que até mal, mas pronto. Se quebrar a flor. Põe-se conversa, estou claro, mas eu beijo. Vamos chafariz. Ninguém sabe o que é a chafariz que inflagou. É uma coisa assim que inflagou, não estou usando uns termos daquele tempo. Vou ganhar o tempo, moço. Não falei, para morrer, foi uma coisa que em cinema está flada. Então é aquela hora, sim. Lógico mesmo, aquela liberdade. E deixa aquele outro movimento, ele deixou o movimento.